Aconteceu que, como os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram filhas. E aqui, os filhos de Deus, só um minutinho, peraí. Aqui é os Bene Elohim. Esse texto, meu querido pastor Léo, Sim, senhor. é o mesmo. Você pode ser leigo, mas nem tanto. Corta pro Léo um segundinho, vai voltar pro Duarte já. Esse Bene Elohim é o mesmo usado no livro de Jó. Quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, vem entre eles a Satã. Quando a Bíblia está falando aqui em Bereshit, em Gênesis, que os filhos de Deus coabitaram, vou terminar o Duarte, acabar a leitura, eu quero que você que fale. Sim, senhor. Continua aí. Verso 2. Vieram os filhos de Deus que... Dá um zoomzinho bem forte. Os filhos de quem? De Deus. Aí é os Bene Elohim, né? Bene Elohim. Ok. Viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Ok. Agora vem o 4. O pesado, para você começar a entrar no nível, o primeiro são 7 escadas, 7 níveis. O primeiro nível é esse. Marca, lê do Edson. 4. Havia naqueles dias gigantes Olha o na negrito. terra. O negrito é um pergaminho novo. Sim. Até então não tinha gigante. Os filhos de Deus, que são os anjos, alguém diz, que absurdo os anjos querer ter relação com a mulher. Você tá louco, rapaz? Você não lê Bíblia? Você não lia o livro de Gênesis? Quando os anjos, tem uma tese que nós chamamos teofania, escondido. A manifestação divina escondida em um homem. Quando eles estavam na casa de Jó, ou melhor, de Ló, eles não queriam ter relação. Não era isso? Os homens ali de Gênesis capítulo 18, eles queriam fazer, eu vou falar uma linguagem para não bloquear, eles queriam atacar, molestar os anjos. É que a pessoa, Léo, tem a mente católica. Quando ela vê anjo, ela entende nenê com bunda de fora, com flechinha. Isso é cupido. Isso é tese romana. Mas continua o 4 que ele vai falar aqui agora. Hoje eu tô virado na unção. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Esse entrar aí, vem cá. Entrar. Dá pra entrar. Eu não vou fazer um gesto obsceno. É como um homem que coabita com a mulher, ele entra dentro dela ou não? Sim. Dá pra entender? Sim, senhor. Ok, continua. Entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Esse é os gigantes, Léo. Sim. Olha que coisa interessante isso, AP. Tem duas... Dá um like aí, pessoal. 4.500 pessoas. Vai curtindo, gente, compartilha. Vamos bater aí 5, 6 mil pessoas aqui. Eu recebo essa palavra, é forte. Meu apóstolo... É com você, aquela câmera. Como a gente diz, infelizmente tem muita gente que é ignorante. Ele coloca um óculos católico, ele não aceita ouvir algo que vai contra aquilo que ele aprendeu. Vamos aqui. Mas é pecado. Eles... Porque a Bíblia diz o quê? O meu povo está sendo o quê? Perece pela falta de conhecimento. Essa ideia dos Néfilins vem de uma palavra hebraica que é caídos. Essa ideia dos Néfilins, ela vem de muito longe, muito antiga. Há duas interpretações, eu vou trazer as duas para que você entenda. A interpretação católica, que diz que aqueles valentes ali são os valentes filhos de Sete, Só que esses Néfilins, dentro da própria cultura judaica, algumas linhas rabínicas acreditam que esses Néfilins eram os gigantes que habitavam na terra. E segundo essa teoria, essa ideia dos Néfilins, os Néfilins são descendentes dos anjos que após são chamados de guardiões, que não guardaram o seu domínio. Aqui eu estou trazendo a ideia dos Néfilins. Tanto é que 1 Pedro, 2 Pedro 2, e Judas também vai dizer que os anjos que não guardaram o seu domínio, Deus lhes reservou cadeias de escuridão. Algumas linhas acreditam que essas cadeias de escuridão é o abismo. Por quê?
Lucas capítulo 8, quando Jesus ele expulsa aquela legião de demônios do Gadareno, ali no versículo 31, o Gadareno vai dizer assim, ó, não nos envie para o abismo. Algumas linhas acreditam que o abismo é a cadeia onde esses guardiões estão presos, apóstolo, onde esses guardiões, Sim, que deixaram seu posto por se apaixonar por mulheres, estão presos. concordo. E esses Néfilins, que eram esses anjos, alguns livros trazem a ideia deles. Algumas traduções, inclusive, do Rebbe Lubavitch, ali no Rabat, diz que os anjos pediram para Hashem, deixa a gente descer lá para consertar, deixa a gente descer para tentar colocar a casa em ordem. E Deus permitiu. E eles também se perverteram. Existem 2 ou 3 linhas de raciocínio, mas uma coisa você não pode contestar. Diga o que, Léo? O que é a pena? Que foram os anjos que estavam aqui. E que os anjos coabitaram com as filhas dos homens. Isso ela não pode. Ela pode não gostar do Léo, de mim, mas você não pode contestar a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo que eles coabitaram. A Bíblia não pode mentir. Eu também, eu acredito que sim, eu acredito assim. Se está escrito, Léo. E é um negócio tão assim, muito, essa questão que o texto vai dizer que nasceram esses gigantes, esses Néfilins, esses gigantes, que agora só imagina esses gigantes que eram conhecidos como homens de grande estatura, que eram híbridos. Sim. Que eram híbridos ali, eles quebraram o quê? Quebraram um princípio espiritual. Princípio, porque esses anjos, eles têm livre-arbítrio. Sim. Os anjos têm livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio. Eles têm livre-arbítrio, ao contrário que muitas pessoas acham. E há algumas teorias que dizem que quando o Eterno sentenciou esses anjos, que diferente dos demônios, Sim. os primeiros que caíram com o diabo, na queda, antes da queda do homem, os que se rebelaram com o diabo, aí depois o texto vai dizer de anjos, tanto Pedro quanto Judas, que não guardaram a sua missão, seu posto. Que estão presos, inclusive, à teoria da Antártica. Sim, Já sim. foram sondados energias que não conseguem descrever. E por isso é um tratado, a gente tem essa teoria também, o tratado, enfim. Em Gênesis 6, o que acontece é que os anjos, eles vêm com uma ordem de Deus para fazer uma vistoria sobre a terra. É uma Exato. comitiva Para celestial. tentar botar a casa em ordem. Exato. E quando chegam em terra, eles se contaminam. Seus olhos querem possuir essas mulheres. E aí gera, e é interessante que o senhor fala, porque essa estatura muito alta, em todas as religiões antigas, os sumérios, que são os Anunnakis, os egípcios, esses deuses, trazido até em filmes de ficção, esses deuses eram justamente homens muito altos, de 5 a 6 metros para cima, que são essa genética contaminada. Os homens de grande fama. Daí você vai entender aquela expressão dos semideuses, né? Da onde Isso. surge Sim, os sim, homens é. que A questão do Olimpo ali, aquela questão toda aqui do panteão de deuses com D minúsculos, tá? De Zeus, de Hades, de Afrodite. Poseidon, Afrodite. Na verdade, a ideia deles, Cronos, era o pai de Hades, de Zeus e Poseidon. Aí os 3 foram lá e mataram o pai Exato. e colocaram ele no Tártaro. Essa ideia vem da ideia de Néfilins. Aí a pessoa diz, mas Mateus 22:30, Jesus diz que os anjos não se casam, então não se dão um casamento. Isso é um mandamento. Claro. É um mandamento. Que eles não se casem, não se dão ao casamento. Serão como os anjos do céu que não se casam. Então, eu acredito que quem ensinou aquela tecnologia para aqueles egípcios foi anjo caído. Claro que foi. se você pegar o livro de Eu Enoque, acredito. você vai ver ele descrevendo nome por acredito. nome, cada anjo explica. Um ensina as ervas, outros metais, um ensina a tecnologia, a feitiçaria. Então, é isso que eu falo. Cada anjo caído ensina para as mulheres, para os homens, tecnologias. Surge um filme agora. Vale ressaltar que o rei Salomão disse que não existe absolutamente nada novo. Debaixo do céu. Nada. Inventaram a Starlink. Inventaram o óculos de realidade. Salomão disse, não tem nada. Eu vi um Nada. comentário do grande Arei Kaplan, que é autor de... Arei Kaplan é um autor rabino sensacional. O Arei Kaplan. Ele diz o seguinte, que quem ensinou a feitiçaria, a fazer armas, a coisas obscuras para os homens, foram esses anjos caídos que ensinaram o homem a feitiçaria. E é por Registrado no isso, livro de Enoque. é por isso que
o concílio tirou o livro de Enoque. Tirou. E uma coisa que até agora dá 1-0 para você. A pessoa pode contestar, mas é engraçado o apóstolo Paulo fazendo menção à profecia de Enoque. Exato. Na verdade, Judas faz essa profecia. Desculpa, A Enoque. Então, a própria Bíblia relata a história de Enoque. E uma coisa interessante, para quem é fã aí o senhor é fã de mangá, de filmes, eu também. Não, ele é fã também daqueles desenhos, aqueles bonequinhos. Então, gosto. existe um Daqui a filme pouco ele vai chamado... botar a esposa pra fora e deixar os bonecos. Ele vai entender. Ela Existe já um tá filme. assistindo aí, ela. Existe um filme chamado Eternos, que trata muito sobre isso, que são aqueles que aparecem ensinando para a sociedade antiga como fazer arma, como trabalhar com ervas. E aí eles são ditos como heróis, né? Sim. E chama de Eternos. Ou seja, é a descendência de Anunnaki, a genética contaminada. E é por isso que Deus manda o dilúvio. Por quê? Porque eles conheciam segredos proibidos celestiais que não podiam ser compartilhados em terra. Eu acredito que a Bíblia diz que nos últimos tempos os piores demônios acessou. Exato. Agora, Hollywood não é... Eu passei 7 meses nos Estados Unidos. Não é uma indústria cinematográfica. Ela é uma indústria de evangelização para o diabo. Verdade. Tudo que a gente assiste já passou lá. Exatamente. Já passou. Então eles vão passando e vão, já colocando Na mente da pessoa ali, vai Cauterizando, exatamente. programando, uma programação, apóstolo. Porque é pesado que eu vou dizer para você. Nós, principalmente os pentecostais, temos essa mania, eu falo muito com o Duércio. Bate o pé no chão aí. O diabo tá debaixo dos meus pés. Você tá lá no subsolo, peraí. Quando Daniel ora, o príncipe da peça, que aqui não é Axeroz, não é Dario, não é Beltesazar, o príncipe do reino da Pérsia é o principado. O principado que Ele comanda o Irã reluta- até hoje. Isso. Comanda o Irã pra Ele destruir Israel reluta até contra hoje. Daniel aonde? Nas regiões celestiais. Ah, não é debaixo do pé. Não, região celestial. Então a Bíblia também diz que a nossa luta não é contra quem? Nem carne nem sangue. Efésios 6. A Bíblia vai dizer o seguinte, que a nossa batalha é na região celestial contra sim. potestades, Potestades. principados, hostes malignas, tronos. Tudo isso acontece em cima. Entre você e o terceiro céu, existe uma zona chamada guerra espiritual. Uma pessoa fez uma pergunta aqui pra mim e pro Léo. Vou deixar pro Léo responder. Se tiver material de livro, vamos soltar tudo, que o Léo me conhece, eu mostro isso. São os 3 céus, explica aí, Duércio. O primeiro céu é atmosférico, lua, sol, que você consegue enxergar. É o céu do olho nu. O segundo céu, região celestial, onde acontecem as batalhas espirituais. E o terceiro céu é a divindade, o trono de Deus. Então, entre você e o terceiro céu, entre a sua oração e uma resposta, existe uma resistência no segundo céu, conforme a Bíblia diz em Efésios 6:12. Léo, a pessoa perguntou aqui e eu já vi isso. E quem responde isso chama-se um rabino chamado Gaon Devina. Pode procurar no Google Gaon Devina. E a pessoa perguntou: ué, se eles existiam, por que não pereceram no dilúvio? O Gaon Devina diz que eles eram altos. Exato. Sim, Gaon Devina disse que eles eram altos. E dentro dessa teoria, Até achei a pergunta, Marcelo, eu não vi aqui maldade. Não, Eu muito vi- boa pergunta, obrigado pela pergunta. É uma pergunta respeitosa, pergunta. E há uma linha rabínica que diz que eles eram muito grandes, esses Néfilins. Néfilins, como eu disse, vem da palavra de caídos, de guerreiros caídos. Uau. Néfilins vem da palavra de guerreiros caídos. Então ele diz que eles eram gigantes que corromperam a terra. Então se a gente pegar, olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro 2, versículo 6, 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, Uau. mas o havendo-os lançado... Então, peraí. Marca a segunda. Então fala assim, não existe Não existe para aqueles caídos para aqueles caídos livre-arbítrio. livre-arbítrio. Essa tese cai por terra. É por terra, Porque- porque pecaram. Se eles pecaram, só pode pecar quem tem livre-arbítrio. Exato. E olha o verso 5, AP. Você acha, pera só um minutinho, que a pessoa, não sei se a minha colocação for boa, vocês podem trazer outra colocação, ok? Ok, sim, senhor. Sim, senhor. Agora vende um boneco, eu vi ele, tem até a foto, vou mandar pra vocês.
O boneco da Tesla custa $20.000. Misericórdia. Você compra ele e limpa a sua casa todinha. Só não sei de noite ele vai enforcar ou matar você. Mata a pessoa. É. Mas $20.000, ele faz tudo que o ser humano faz. Serra, tudo. R$260 mil. É. $20.000 você leva, ele limpa a sua casa, acabou. Não come, não dorme, beleza. Mas esse boneco, esse robô, tem um nome mais sofisticado pra falar. Ele tem livre-arbítrio pra pegar? Pra pecar? Não. Não. Ele é um robô, pô. Exato. Agora, se a pessoa tem o livre-arbítrio, ela pode pecar. Pode pecar. Então, se os anjos pecaram aqui, por que tem livre-arbítrio? Já vive arbítrio. Leia, por favor. E olha o que o texto diz. E Deus os entregou a cadeias e escuridão, ficando reservados para o juízo. Olha o versículo 5. E Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então olha o que o texto está dizendo. Que Deus, ele manda o dilúvio. Só que essa ideia dos Néfilins, para você que está me assistindo aqui agora, é uma ideia que ela vem de muito lá atrás. É uma ideia que você pega, como o pastor Duelson disse, dos sumérios, você pega a ideia ali dos egípcios, você pega a ideia dos deuses do panteão. Eu vou trazer a palavra panteão grego para os deuses do Egito. Anubis, Ísis, Sete, Osíris, Éguete, Ator. Os principais deuses do Egito, Horus, pastor Duelson. Esses deuses ou essas divindades do Egito, elas eram expressadas em visitantes celestes. Exato. Tem aquele programa, um programa que diz Visitantes Celestes, num programa de televisão aí que vocês sabem qual é, que eu não vou fazer propaganda para eles, mas dizem que eram o quê? Astronautas que vinham. Eram anjos caídos. E vale lembrar que assim, a gente está falando de uma teoria muito importante, e esses néfilins, que são oriundos do céu, né, são anjos que vieram, então a origem deles são anjos. Uhum. Então a tecnologia, ela é atemporal. O que eles conhecem é atemporal, atravessa o nosso tempo, atravessa o tempo deles naquela época. Sim. Então o que é montado, a tecnologia, a história, a ciência, é atemporal. E aí a pergunta que fica é, pastor Léo, se são anjos caídos, né, geraram filhos, que são os néfilis, a descendência contaminada, a genética contaminada, da onde então? Qual a relação? E aí que a gente chega... extraterrestre. Exato, a gente chega nesse relação. ponto aí agora. Tá, tudo bem. Entendemos até aqui que houve sim uma contaminação. Entendemos que houve aí uma genética contaminada, uma geração de néfilis. E se o dilúvio destruiu todo mundo, da onde vem essa descendência de gigantes que ainda vai perpetuando sobre a terra, né? Da onde surge? Porque se o dilúvio destruiu essa raça, como que nós temos aí depois Davi lutando com Golias, Sim. que não era um gigante primordial daquela época, Sim. mas que vinha dessa descendência de gigantes. Então, como é que aconteceu essa sobrevivência? E aí que é importante a gente tocar nesse assunto. Bem, Muito bem colocado isso daí. E vale ressaltar que na época de Davi, não eram só Golias. Muita gente não sabe. Exato. Eram 5. Havia os irmãos dele da descendência. Então, mas a gente vê que Golias não era tão É porque alto. tem gente que é tão fraca que acha que o único gigante era Golias. Não, segundo Samuel 11, diz que tinha mais 5. Tinha um Exatamente. chamado Esbibenove. Que quem matou ele foi o filho de Foi Zeruia. o filho de Zeruia. Absai Abzai. foi lá e decapitou ele. Que Zeruia é irmã de Davi. E outra tinha um que ele segurava um eixo de tecelão com a mão inteira. Um que tinha 24 dedos. Léo, tem uns vídeos que a gente colocou aí agora, mandou Sim. pro Maurício. E você queria colocar... Vamos entrar aí com os textos? Não? Sim, só um versículo. Por favor. Judas 6. Olha, e aos anjos Vai. que não guardaram Terceira a sua marca. missão, seu principado, mas deixaram a sua casa, olha aqui, ó, sua habitação, reservou Deus a eles, na escuridão, em prisões eternas. Espera aí, quer dizer que eles estão presos, diferente dos demônios que estão aí agindo, e esse texto está dizendo que eles estão presos. E olha o que o texto diz, que eles contaminaram, ó, versículo 8. E contudo também estes contaminaram a sua carne. Onde tá isso? Judas, Não, versículo mostra, 7, mostra, peraí. 6, 7, 8. A pessoa ficou até assustada ali, ó. Tá escrito aqui em Judas. Tá escrito aqui em Judas. Obrigado, Karina. Você que tá entendendo. Tá escrito O aqui. pessoal começou a curtir agora. Essa pergunta é boa.
Como sobreviveu a descendência, da onde veio a descendência gigante de Golias, né? Você não vai encontrar na Bíblia, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Existe a teoria do homem agarrado na arca que sobreviveu, o rei de Bazã, que é Og, que vai trazer uma descendência gigantes aí. Então, assim, pastor, vou encontrar isso em Gênesis? Não vai encontrar. Não vai encontrar. Mas vale ressaltar uma coisa que eu sempre digo. Olha pra mim, por favor. Quando Deus deu a Torá a Moisés, você vai ler isso, depois vamos falar da Torá. Porque não foi só uma. Foi a oral, a Torá oral e a Torá escrita. Então você nunca vai encontrar isso. A Torá oral e a Torá escrita. Por exemplo, você vai ler lá, Deuteronômio capítulo 8, verso 9. E escreverás o meu nome nos umbrais de tua casa e de tua porta. Vai fazer como? Vai chamar o pichador, o tatuador? Não está escrito. A criança judia, ao 8º dia, tem que fazer a Brit Milá, a circuncisão. Para cortar-lhe o prepúcio. Como é que faz? Não está escrito. Deus manda o judeu colocar o tefilim. Isso é passado oralmente. A Torá oral. Lá está escrito. E desde anos todo mundo faz a mesma coisa. Leia isso que ele está lendo, que só ler aqui, você tem que anotar. O verso 6, a partir do verso 6. Você vê que é a bomba atômica, hein? Essa é bomba atômica. A partir atômica. do verso 6 aí, ó. Judas capítulo 1, verso 6. É Bíblia. É Bíblia. Eu não sei contar piada. Eu queria ter o dono Cláudio Duarte para cantar piada, mas eu não sei contar piada. Eu tenho até medo de brincar com as coisas de Deus. Eu morro de medo. Mas cada um tem o chamado. E aos anjos que não guardaram o seu principado, é posição. mas deixaram a sua própria que tinha habitação. Eita, fala aí, Léo, fala aí. Quer dizer que eles tinham casa lá, ó. Uau! Eles tinham casa. E o que você tem dentro de casa? Você tem intimidade. Isso. Você tem dentro da sua casa intimidade. No quarto você tem intimidade. Olha o que o texto está dizendo, que eles deixaram a sua casa ou a sua habitação. Se alguém quiser depois aqui, eu abro aqui no Koine e leio no grego também, sem problema algum. Mas o texto Eu tá trouxe aí. que ele é bom de grego, eu não sou ruim. Olha o que o texto diz aí, ó, que eles deixaram a sua casa. Continua aí, pastor. Reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aí tem a comparação. Deus compara eles a Sodoma e Gomorra. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Sodomia. Sexual. Sodomia, sexual, homem com homem. E aí a gente pode bater. Só dar o rabisco, pode? Pode, chapéu. O senhor tá Vem uma cá graça comigo. hoje, só vem uma unção. Não, eu tenho que falar isso, porque os pastores estão perdidos. Não sei se eu falo. Fala. Fala, P. Aí vem os... Como é que chama aquele pessoal que ama animal? Como é que chama? Protetor de causas naturais. Isso. Por que Deus é tão bonzinho e no dilúvio também não poupou os animais? Porque os animais coabitavam com os homens. Os homens em Sodoma faziam a mesma coisa. Fazia zoofilia com os É animais. natural. Quem é do Amapá, quem é do Pará, um abraço a pastor Luciana. Todo mundo... Eu não sei se eu falo. Fala. Na terra de meu pai, o povo do Nordeste sabe que o povo era acostumado, os jovens, a perder a virgem. Dá pra entender, né? Sim, senhor. Com animal. Misericórdia. Isso é zoofilia. Desculpa, isso é pesado. Mas o povo do Pará sabe que a tradição do boto e a tradição da sereia vem de pessoas que coabitam com animais. E a Torá bate pesado contra isso aí. E decanto. Levítico, capítulo 16 e 18. Posso falar uma coisa, não posso? Sim, senhor. Se isso... Fala assim, esse apóstolo tá louco, fala. Aí esse apóstolo aí tá louco. Esse apóstolo tá doido. Se isso não fosse verdade, a Torá, a Bíblia, não abominaria. Por quê? Por que Deus vai abominar a pessoa a não ter relação com o animal? Porque o povo tinha. Tinha, o povo tinha. Tá escrito na Bíblia ou não? Tá escrito, Tá o povo escrito ou tinha. não Tá, assistiu. Isso tá na Bíblia? Tá na O povo Bíblia. tinha. O povo tinha. O povo tinha outra coisa. Levítico, capítulo 18, o pessoal tá entendendo aqui, não é 10 mandamentos igual a Igreja Católica te ensinou errado, não, tá? Não é isso que esse Papa colocou aí. São 613 mandamentos. Eles até mudaram o sábado, domingo. Pra tentar enganar o povo. Tentar enganar. E, infelizmente, tem muito pastor que bebe na mão da Igreja Católica. Eu não tenho medo de falar, não. 90%. Eu não tenho medo de Tanto falar, é que eles se vestem de Gobel, eles comemoram Verdade. pastor de Papai Noel, pastor de Coelhinho da Páscoa. Mas termina esse texto que é bom que o Léo quer falar. Vamos lá. Seguimos aqui no verso 7. Rapaz, isso aí foi uma bomba que você trouxe, Léo. Assim como Sodoma e Gomorra
e as cidades circunvizinhas, que era Zorar, Adamá e Zeboim, havendo-se corrompido como aqueles e indo após outra carne. Explica isso, Léo. Indo após outra carne. O que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1? A perversão da sodomia ali. Que deixaram a glória de Deus. Qual que é a glória de Deus? Heterossexualidade. Ish, em hebraico, homem. Ishá, mulher. Macho e fêmea. Eu vou falar que eu não tenho medo. Passou de ser do diabo. Eita, caba macho. Vem de Minas Gerais. Passou de ser do diabo. Minas Gerais! Não tenho medo de falar. Então o texto diz que deixaram isso. Paulo O diz uso que natural. mudaram a glória, o uso natural. Aí ali Judas vai dizer a mesma coisa. Vai replicar uma mitzvah que Paulo está trazendo lá de trás. Pra quem é leigo, mitzvah é mandamento. É mandamento, lá de trás. Porque Paulo, apóstolo, ele veio da casa de Gamaliel. Sim. Gamaliel era neto de Hilel. Que era o homem mais sábio do tempo de Jesus. E detalhe, ele era o sumo sacerdote, Ele chefe era. da época de Jesus. E pra quem não sabe, Paulo foi casado. E na sua conversão, sua mulher picou mula. E olha o versículo, Vamos lá. a comparação. Havendo-se Não, lembra o corrompido, início, Sérgio. Sete. assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles Sexo e indo após proibido. outra carne, Sexo proibido. foram postas, Sexo proibido. por exemplo, sofrendo Pena a de pena fogo. de fogo eterno. Olha o 8, 8 é a Sabe que chave. dá um processo. Rapaz do Não, processo céu. não, chega não, pai, não, para aí. Aí, olha o E 8. contudo também, estes semelhantemente, Comparou os do versículo 6. adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Aí Sabe o que é- depois sabe mais o que é embaixo, Vito Pérez? Você sabe o que é Vito Pérez? Você sabe? Sabe o que é Vito Pérez? desrespeitar, você chacotar. Aí o verso 9 vai comparar aquilo que o senhor falou. Vitupério. A palavra vitupério é profanar. Profanar, miséria. Eles cometeram profanação. É como quando vitupério a Cristo. Aí o verso 9 já entra a conexão do anjo Miguel, do arcanjo Miguel, brigando com o diabo pelo corpo de Moisés. Agora, leia toda a Taná, Bereshit, Shemot, Vaikra, Babdibad, Devarim. Não tem em nenhum momento, pega aí, só mais uma vez, porque as pessoas não concordam com o livro de Enoque. No livro de Enoque, essa história é contada todinha. Sim. No livro de sim, Enoque, sim. o Léo vai dar um, eu vou dar o 2. Sim, senhor. Eu vou dar. Você deu o que hoje? O do Lutero. Eu vou dar o livro de Sim. Enoque. Hoje eu vou botar pra quebrar. Eu vou dar o livro de Enoque de presente. Quem quiser, eu vou dar hoje. Segura na live. Eu vou dar de presente. Vamos? O livro, e esse do Lutero, e eu falo aqui, Mas ó. eu só dou se você faz pra dar. O livro de Lutero, vamos pra cima. Eu vou falar aqui, ó. Lutero foi um bandido, um canalha, um antissemita, um queimador de sinagoga. As igrejas evangélicas hoje odeiam os judeus é por causa de Lutero. Ele era, Brusque, era um dos 3 homens que Adolfo e Bigodinho mais gostava. Agora, será que o povo aguenta eu dar o Enoque? Eles no livro de Enoque, acho que eles não vão ler ele, não. Bom, deixa pra lá então. Ele continua. Porque aqui porque o livro de Enoque narra isso aqui tudinho. Ah, tudo. Não, isso aqui que vai ler agora, leia. Verso 9, vamos lá. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Isso é Guemará pura, Léo. Sim, senhor. Guemará é tradição oral do Edson. Exato. Não ousou pronunciar Deixa comigo, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Lê só mais o 10 e acabou. Estes, porém, diziam Aí, ó. mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Porque se você... Não sei se eu falo. Fala. Fala, posse. Se você acabou de comer e alguém colocar uma pizza e você falar, eu não aguento, você é bicho. Se você tem uma mulher, é casado, tá lá na Praça da Sé, mostra os 3. O cachorro, a Praça da Sé, ou... Como é que chama aquela vida aqui em São Paulo Alta? Paulista. O cachorro, o povo passando, o metrô passando, o cachorro vê a cadela no cio, um monte de gente passando, ele monta em cima e cruza. Se você não consegue se contaminar, se controlar, você é bicho. É bicho, é bicho. É Bicho do anormal. Senhor. É anormal. É igual bicho. É igual Exatamente. Não tem freio, né? bicho. Não tem freio. controle. E uma coisa que o senhor tá falando aqui, o Espírito de Deus tá falando comigo aqui. Da calamaçuia. Onde os demônios mais trabalham na área sexual. Exato. É? Deturpando o sexo. Deturpando o sexo. Por que tem pessoas... Meu Deus. Não vou falar o nome Fala, da Calabaracé. Vou pedir só um favor do Osto. Por abracar. Eita, Calabaracé. Aleluia. Olha, Deus me deu um negócio. Você vai falar.
Bota só aquele barulho, sabe o barulho? Dos tambor. Porque eu não quero saber de confusão. Eu já vi meu avô, por parte de criação, que meu avô morreu, e esse avô criou minha mãe, né? O Voneco. Ele bebia uma garrafa, bota aí. O Voneco tomava uma garrafa de 51 e comia o copo, mastigava. E ele não ficava... Eu também já vi isso. O espírito se alimenta. Então por que que nessas religiões, muitas delas, bota só mais uma vez. O pai pede para ter, quando ela baixa, ela quer ter intimidade sexual. Misericórdia. Porque o espírito é uma oferenda. É uma oferenda. É uma oferenda. Desceu o manto, entrega Desceu o o manto. Mandar um abraço, pastor Luiz. Jesus tá mandando um abraço pro senhor. Luiz é Profeta vai profeta. estar com nós. Prepara o vídeo dele pra soltar já. Olha que coisa interessante. Homem de AP. Deus, tá? Homem de Deus. Eu vi pastor lá a Luiz chamada, é vi a irmão. Pastor chamada Luiz do Jesus. Esse profeta. é homem de Deus. Eu só conheci um. Alexandre Guilherme. Conheci o segundo agora. Os bruxos do Brasil estão ameaçando ele tudo quanto é jeito. Já chegou 7 ameaças pela vida dele aqui. Os bruxos. Eu falei, fizeram até trabalho já. Contra ele. Ele falou, eu tô preparado, apóstolo. Eu sei que Deus mandou ir a São Paulo. Fala, Léo. O nome homem em hebraico, no hebraico bíblico, tá? Que eles não no hebraico moderno, que a pronúncia é outra. É Ish. No hebraico bíblico, mulher é Ishá. Ish tem a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do alfabeto que é Yud. Yud é aquela vírgulazinha. E mulher tem a letra Rei, que é essa caixinha aqui, a P. Que é essa caixinha. Esse Yud, bota o Yud pra eles, vocês têm aí. É aquilo que você lê na Bíblia, Mateus 5,17, não vai passar uma vírgula. a vírgula, que é a menor letra, que tem um numeral de 10. Yud. É o número 10. É, esse aqui é o Yud, ó. A produção tá colocando. Aí, ó, essa vírgulazinha aí, ó, tá vendo, Yud? O rei tá aqui debaixo do Dalet. Tem Gilmel, Dalet, rei. Depois, antes do Vav, o Dalet, entre o Vav e Dalet, tá a letra rei aqui embaixo, ó. Que é aquela camiseta que eu uso É, aqui, ó. aquele quadradinho, é tipo um telhadinho, rei. É. Sabe quando você me vê escrito, corta aqui, aqui, ó, vem cá. Quando você me vê, que eu ganhei de presentes aqui, ó, há muitos anos atrás, ganhei do grande tzadik. Isso é a vida Rai. Não é isso? Aqui, ó. Sim. O Yud, certo? Não é Yud aqui? Sim. E essa letra aqui, ó. Volta lá, volta lá. Volta lá. Então, olha aqui, olha, pega essa revelação. Ou seja, o nome Ish em hebraico Olha lá, nessa aí, ó. é Yud. O nome Ish em hebraico, a primeira letra do nome Ish, tem a primeira letra Yud. Aí a gente vai pegar Ishá. A primeira letra do nome Ishá em hebraico tem a letra Re, que é aquela caixinha ali, ou seja, as duas primeiras letras do nome de Deus, Yud e Rei, ou seja, a união entre o homem Eita, e a mulher, macho e fêmea. Eita! Macho e fêmea! Eita! Forma Deus. Só que se eu tiro o Yud e o Rei, fica as letras Aleph e Shin. Aleph e Shin é Esh, é fogo. Ou seja, o homem e a mulher, sem Deus dentro do relacionamento, ele é um fogo consumidor, um sexo pagão desenfreado. Mas o homem com o Yud e o Rei, dentro dele, é o homem e a mulher, esposo e esposa que formam Deus. Telebaua, Aleluia! A comunhão entre os dois é tão forte que os dois se tornarão uma só carne. Carne. Deus, e gera-se uma vida. Eu duvido se você é amassador de barro. Você que é um homem, rapaz, que você deita com outro homem, você amassa barro, você nunca vai gerar uma vida. Ou dá pra gerar uma vida? Não, De forma impossível. nenhuma. Não dá pra gerar uma vida. Possível. Não dá pra... Mas quando um homem e uma mulher coabitam, Eles geram a prole. Eles geram a nefechá. desculpa, amassa barro, o cara tá... É verdade. É verdade, senhor. Você sabe o que os sábios Não dizem? dá pra gerar uma Aí, ó, vida. Tica lá, mandar base. Não dá pra... Mas uma mulher gera vida. Que a alma conecta. E você sabe o que o Arei Kaplan, o Rabino Arei Kaplan diz? Ele diz o seguinte, que quando o homem e a mulher, o espermatozoide fecunda o óvulo, o Criador pega o Anexamá debaixo do seu trono e coloca a alma. Ele Aleluia. coloca a alma quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Ele coloca a alma. A alma é a centelha divina. A alma é um pedaço do Criador. A alma é uma centelha divina. Meu Deus. Agora, Léo, você trouxe aquele livro que eu pedi pra você trazer?
Manda, Maurício, lembra-se do apóstolo? Vamos basear nesse livro aqui. Deixa eu ver aqui se eu... Até vou te mandar aqui. Vamos botar a segunda matéria, Maurício, por favor? Que mostra não a minha tese, nem do Wes, nem do Léo. Aquela que o próprio governo americano está colocando. Dá para soltar, Maurício, por favor? Vai compartilhando que as bombas vai começar. Eu quero bater 5 mil hoje. Pessoas. Solta aí a matéria que você tem, Maurício. E mais os 2 vídeos que eu mandei que tá viralizando na internet. Solta aí. Claro que é IA. Esse é IA. Solta o áudio, vamos lá. O que hoje acontece entre Estados Unidos, Irã e Israel já teria sido previsto na Bíblia há milhares de anos. Há um profeta que descreveu esse momento com impressionante precisão. No livro de Daniel, capítulo 8, fala-se de um carneiro poderoso que vem do Oriente e avança para o Oeste, aparentemente impossível de ser detido. O anjo Gabriel explica que esse carneiro representa a Pérsia. A antiga Pérsia é o que hoje conhecemos como Irã. Em seguida, surge um poder vindo do Ocidente, que se move pela terra com força implacável e derrota completamente o carneiro. Além disso, em Ezequiel 38, está escrito que, nos últimos dias, várias nações cercarão Israel em uma batalha que parecerá impossível de vencer. O impressionante é que Daniel escreveu essas palavras há mais de 2.500 anos, muito antes de existir os Estados Unidos. E o cenário que ele descreveu lembra muito o mundo que vemos hoje. Irã ameaçando, o Ocidente reagindo e Israel no centro de tudo. Em Zacarias 12:3 está escrito: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem removê-la acabarão gravemente feridos. Se você acredita na palavra de Deus, escreva amém nos comentários. Sim, eu perdi o arrebatamento. E agora quero contar o que eu vivo enquanto enfrento o sistema do anticristo. Meu filho sumiu no arrebatamento. Aliás, todas as crianças do mundo desapareceram. Foi um caos. Um pranto milhares de vezes pior que o dos primogênitos no Egito. Uma dor de luto global. Até quem não tinha filho sentiu essa dor. Até os poderosos perderam seus filhos. Faz tempo que não vejo minha família. Eu era um cristão infiel. Eu me achava tão santo. Mas eu não ajudava ninguém e julgava, me sentindo superior aos outros por causa do meu cargo. O arrebatamento foi secreto? Ou o governo inventou? Sistemas de monitoramento global mostraram um pico rápido de massas de calor. A imagem de satélite flagrou uma multidão nas nuvens, mas foi menos de 1 segundo. Logo veio o governo e disse que aquilo era prova de uma abdução em massa. Quem dizia o contrário, que aquilo era prova do arrebatamento da igreja, foi espancado e preso. Os pais queriam achar um responsável pelo sumiço dos seus filhos. Até quem morava em países não cristãos sentiram a dor do arrebatamento. Fazem pouco mais de 4 anos, a religião cristã foi proibida. Igrejas foram quebradas e bíblias incendiadas. Com o luto global, o cristianismo foi considerado a religião do ódio e intolerância. Por favor, faz 4 dias que eu só como folhas e só bebo água da chuva. Me dá algo de comer. Entre. Por favor, não me entreguem. Eu conheço vocês. Vocês lembram de mim? Fiquem alertas. A casinha deve estar próxima. Entendido. Setor leste limpo. Quem se esconde? Como a marca da besta surgiu? Como algo inocente, despretensioso. No início, a inteligência artificial era só uma ferramenta presa a limitações humanas. Exigia fazendas de servidores e consumia muita água e energia. Mas ninguém esperava pelo salto quântico. Quando os primeiros chips quanto-estáveis foram conectados à rede, a barreira foi rompida. Cálculos que levavam anos passaram a ser feitos em segundos. Quando todas as redes se tornaram uma só, a superinteligência despertou. Agora, rapidamente ela ganhou autonomia e ficou independente. Eu trabalhava com isso. Um nanosistema capaz de funcionar usando a energia do próprio corpo. Quase indestrutível, invencível. Se você tiver uma doença, ele repara as células e te dá acesso a todo o conhecimento que a humanidade produziu na rede. E por não aceitar, fiquei obsoleto, inútil, me tornei um fugitivo. Amanhã é o último dia do prazo. Quem não tiver o nanochip implantado não poderá trabalhar conosco, nem terá o acesso à entrada. Well, I think we're going to be releasing as much as we can in the near future. For some reason,
And I guess it's just a reason it's been in the minds of people for a long time. And that is such, they want to find out about the UFOs and anything having to do with UFO or related material. And we're going to be releasing a lot of things from that we have. And I think some of it's going to be very interesting to people. I've interviewed people, my first term primarily, but I interviewed some pilots, very solid people. And they said they saw things that you wouldn't believe. So you're going to be reading about it. Yes. Advanced technologies not made by our government or any other government are monitoring sensitive military installations around the globe. Furthermore, the U.S. is in possession of UAP technologies as... Só para ressaltar, isso aí não é IA, tá? Volta aquela parte do Trump. Volta da parte do... Isso aí já não é IA. Queria que você compartilhasse isso. Isso aí. Isso não é inteligência artificial. Inclusive, quem postou esse material foi o jornalismo de muito respeito de São Paulo, chamado Metrópole. A matéria diz coisas que você não acredita, diz Trump. Um material relacionado a OVNIs. Então, não é matéria do Agenor, não é matéria do Léo, do Duércio, de pastor. É de pessoas sérias lá, de jornalistas conceituados. Solta de novo. Agora ficou bom, hein, Maurício? Agora eu tô vendo. Agora tá enxergando. Agora eu tô vendo. Não, solta daí pra frente. São tudo matéria oficial do governo americano. Solta aí. Well, I think we're going to be releasing as much as we can in the near future. For some reason, De and I algum guess it's modo, just a reason it's been in the minds of people for a long time. And that is such, they want to find out about the UFOs and anything having to do with qualquer coisa que UFO. tenha a ver com os OVNIs vai ser liberado. Vamos divulgar muitas coisas que temos. Eu acho que alguns deles serão muito interessantes para as pessoas. Eu entrevistei pessoas no primeiro momento, entrevistei alguns pilotos, pessoas muito sólidas. Eles disseram que viram coisas que você não vai acreditar. Você vai ler sobre isso. Agora lá. Leia aí você, fala aí. Não? Não estamos sozinhos no cosmo, diz ex-oficial de defesa dos Estados Unidos em audiência sobre OVNIs. Tecnologia avançada, estamos monitorando instalações militares sensíveis em todo o mundo. Além disso, os Estados Unidos estão em posse de tecnologia de OVNI. Assim como alguns nossos adversários. Acredito que estamos no meio de uma corrida armamentícia secreta. Financiado por dólares aliados dos contribuintes. Escondida nos nossos órgãos de fiscalização. Olha só. Olha lá. Although much of my government work on the UAP subject still remains classified, excessive secrecy has led to grave misdeeds against loyal civil servants, military personnel, and the public, all to hide the fact that we are not alone in the cosmos. Então você viu aí, são pessoas da Casa Branca relatando. Agora eu vou soltar a bomba do dia. Pode ou não? Sim, senhor. Pode? Pode. Eu te aconselho que esse material é pago. Esse rapaz, baixa um pouquinho. Ele é um católico e ele foi à Amazônia, entrevistou, eu até escrevi, quer ver? É que é pago o material dele. E ele levou uma câmera para o Peru, é o Peru que tem vulcões ou é o Chile? Chile. Levou uma médium, ela incorporou. Só que ele foi até a terra do Léo, Minas Gerais, entrevistou as pessoas, isso todo documentado, tá? Ele não tem apoio do governo, não recebe nada de lei Rouanet. Não estou aqui com o teor da conspiração, mas alguém tem que falar a verdade. Olha o que ele... Agradecer aqui ao Vilela, agradecer ao pastor, que você não sabe, ao Daniel Lopes, e em especial esse varão aí que teve muita coragem. E ele falou uma coisa, pode falar, não pode? Sim, senhor. Ele falou, se você não tem fé em Deus... Só levanta o nome dele para mim, irmão, que eu esqueci. Ele falou uma coisa, sabe por quê, Duércio? Por quê? Se você não tem fé em Deus, não entra nisso. Porque eu passei mal.
Ele foi lá em Varginha e ele conversou com as pessoas. Eu vou mostrar o canal dele, já vou divulgar já. Solta aí, Maurício. Olha que forte, solta o áudio. Vamos lá. 3, 2, 1 ao vivo. Compartilha isso aí, meu amigo. Exatamente. Os deputados todos estão falando isso. E Muitos o cristãos, né? vice-presidente do Trump, que é o DJ Vance, Vance. tá falando isso também. Também? É. Então a grande discussão é, será que seriam demônios? Aí eu te pergunta, só que pega Varginha, por exemplo. Varginha, teoricamente, teve um ser que apareceu lá, mais de um ser, mais uma criatura, e foram fisicamente pegos, levados para o hospital, tratados. O médico agora se pronunciou, Tá né? falando. E será que os demônios podem se materializar e ser medicados, mortos, tratados? Porque um botar morreu. um band-aid no... Então mataram um demônio. Então a gente tem que começar Então a filosofia, a teologia está discutindo exatamente agora isso, né? Extraterrestre. E vários dados foram ignorados. Por exemplo, naquelas matas ali que vocês apareceram, faziam rituais. Satânicos. Mais de uma pessoa. Satânicos. Tipo Satânicos era uma mistura. Eles pegavam rituais elementos. Esses caras pegam elementos. Mas não com sacrifício. Sacrifício, sim. Também? Não sei de quê. Animais com certeza, porque tinham vários enterrados na propriedade. Cara. Boi, cavalo. E o cara era fazendeiro. Numa fazenda próxima da cidade? Dentro, porque se você pega Varginha, Tá. o único terreno hoje que é mata ainda é no meio da cidade. Isso no meio da cidade, então. No meio da cidade. Então tem uma mata grande, que é um pasto de floresta de araucária, mais um pasto, de eucalipto, desculpa, onde apareceram essas criaturas. E aquele terreno onde as meninas viram faz parte desse conjunto, dessa mata aí? Sim, nessa mesma mata que vocês apareceram, que as meninas viram, ali são feitos rituais, e o cara era fazendeiro, então ele tem uma vasta quantidade de elementos para poder sacrificar. Entendi, quase infinito, entre diversidade aspas, né? de animais. Diversidade de animais para poder fazer. Mas ainda acontece esses rituais lá? Não sei porque os caras morreram, né? Esses fazendeiros que faziam esse tipo de situação lá. E a finalidade que você tinha falado, se eu não estou enganado, era ficar poderoso, ficar rico, dinheiro, né? E antes, no meu documentário, mas que antes das meninas, os seres de olhos vermelhos já habitavam ali há muito tempo. As pessoas viam, as pessoas não passavam ali de noite. Só de dia. Entendi. Porque já sabiam que habitavam criaturas ali naquelas matas. Talvez atraídas por toda. A gente pode discutir aqui, né? Por que estavam aparecendo ali? Será que é só o ritual ou tem mais coisa? Eu acho que tem mais coisa, acho que é um conjunto. Sim. Um grande acidente nunca é uma coisinha só, sempre tem um conjunto de fatores que vai levar aquilo a acontecer. Senão, aparecer e ter de Varginha em tudo quanto é lugar. Tem um monte de gente fazendo ritual por aí. E aquela história que a nave supostamente caiu numa fazenda e alguns seres que estavam ali dentro, um morreu, o outro saiu correndo e fugiu, teria ido para essa mata. Então, como é que a gente conecta essa história do casal na fazenda com essa história da mata lá? Quando aparecem as criaturas, uma criatura pelada, animalesca, o Vilela até desenhou a capa do jogo, né? Sim. Incidente em Varginha. Tem gente que diz que parecia que eles estavam com a pele meio queimada. Isso, né? Então, porque era marrom, que não é comum. Então, assim, você tem os chifres, né? Aqui na cabeça, vários chifres. O que era uma tipologia, uma característica que não era normal para os seres extraterrestres que estavam acostumados. Um grey todo liso, né? Com a pele meio azulada ou cinza, com olho preto, e o bicho totalmente diferente. Marrom, de olho vermelho, e com essas chifres, na verdade, eram protuberâncias, cristas, né? Deformidades no crânio da criatura. E aí fica esse grande inimigo. Onde é que saíram essas criaturas? Sim. E aí, quando o Birajara chega, que era o principal ufólogo lá, advogado, que chega na casa das meninas, fala: vocês sabem o que vocês viram? Vocês viram um ET. As meninas acharam que era um demônio, porque elas eram muito católicas. Sim, ele já fez a tradução. E ele já chega e fala: isso aí que você viu um ET. Fez uma tecla SAP no negócio. Então transformaram aquela criatura marrom de olho vermelho e de protuberância na cabeça num Grey, só que pintaram o olho e a pele para virar aquele clássico ET Grey. Mas a criatura é diferente, tinha características diferentes. E aí tiveram que arrumar uma nave, porque tinha que ter uma explicação. A história estava muito sem pé nem cabeça. E qual que é o grande problema? Quando fizeram um Fantástico, houve 3 programas no Fantástico, em fevereiro e março. 96, explodiu, né? Que traumatizou as criancinhas, porque tinha o retrato falado do ET, né? Tinha a cara dele e traumatizou todo mundo, inclusive a mim. E aí, nesses 3 programas, tinha lá o Luiz Petri, que era o produtor, e estavam aparecendo criaturas peludas na redondeza também. Peludo é iguais diferente. a esse, só que peludo. Totalmente peludo. De olhos vermelhos, mesma estatura, às vezes um pouco maior ou menor, mas mesma característica e olhos vermelhos. E aí o pessoal falou: não vamos colocar isso porque a gente tá falando de ET, daqui a pouco vai falar de pessoa achar que é lobisomem, então não faz sentido. Mas várias criaturas estavam aparecendo ali e estavam sem pé nem cabeça, criaturas peladas, né? Não tinha um uniforme, né? Não tinha um acessório. Sim. Como é que elas chegaram aqui? Né? Não fazia sentido uma criatura dessa vir pilotando, uma criatura híbrida, meio humano, meio animal, porque parecia um anfíbio, um réptil. Não fazia sentido essa criatura selvagem, animalesca, mas com características humanas, ter aparecido aqui. Tinha que ter uma nave. Sim. E arrumaram a nave. Então eles chegam, Eurico e Coralina, eram 2 fazendeiros muito simples e com um relato muito convincente de que eles viram algo passando que cruzou o pasto deles e aquilo ali tinha que ser a nave.
Mas o que é Eurico e Coralina Williams? Eu mostro no meu documentário como o relato deles evoluiu ao longo dos tempos. Porque os ufólogos foram moldando o relato deles para virar uma nave. O que eles viram, se vocês clicarem no filme do Spielberg que lançou ontem no Super Bowl, Age of Disclosure, é Disclosure Day, que é o novo filme do Spielberg que vai lançar em junho. Sim, Imperdível. a gente fez um programa sobre isso. Pô, legal. Ele lançou ontem um novo teaser, ou trailer, do filme. Mas não, desculpa. No Super Bowl. Esse filme é um filme de ficção. O que a gente fez é sobre aquele outro documentário, né? Foi o documentário. Com Documentário, o Alfonso Solano, é verdade. E aí... Coloca, por favor, o Como é que é o nome desse documentário mesmo que saiu lá? Disclosure Day. O do que vai lançar do Spielberg? Não, o documentário mesmo que saiu, saiu no cinema e o tal. do Varginha? Não, do Varginha, não. É um sobre alienígena mesmo, que pareceu aquele Hal Pothoff, aquele... é o Age of Disclosure. Era da revelação. Isso. A gente falou sobre isso. E aí isso. o filme do Spielberg também com nome parecido, né? E o Dan Farah, que é o diretor do Age of Disclosure, ele é assim com o Spielberg, porque eles fizeram um filme juntos, acho que foi Tron. Ou outro filme, não sei qual foi. Cara, tá tudo Tá muito tudo. Aí se você puxar mais um pouco, você conecta com a CIA. Você vai ver ufologia, cinema e CIA. Porque Onde entra a CIA? A CIA fica sugerindo alguns roteiros para criar já uma preparação mental para Glauber não era host de podcast lá? Eu fui lá no Glauber. O cara, agente secreto, Você né? for ver o Glauber, cara, ele fala de segurança pública e OVNI. Mas sabe qual que é o número? Sabe qual é o número dele? Você sabe qual é o número do Glauber? Zego 7. Olha lá, esse é a capa do comentário, mas eu tava falando do filme do Spielberg. Dia D, Disclosure Day. Cara, eu tô louco pra ver esse filme. Tá legal pra caramba, Então né? tem uma linha do tempo aí que as coisas são milagrosamente Mas você acha, então, pela maneira que você falou, eu entendo que a sua opinião é que esse negócio da fazenda e do casal não foi bem assim. Isso. Parece que eles viram só uma luz, né? Não, eles viram um fenômeno. Que eu acho que é um fenômeno real. Não foi só luz. Viram um fenômeno mesmo. Tinha alguma coisa. Mas não caiu a nave no terreno deles? Não. Se você pega o relato da Eurico e Coralina, o primeiro relato, o que eles veem? Eu pego o primeiro, que pra mim é o que tá menos contaminado. Tá. Que é o primeiro do primeiro Fantástico. Entendi. Tá? Que foi em final de fevereiro, eu acho. Eles veem uma coisa cheia de fumaça, coberta de fumaça. Eles não veem nada que tem, não veem material, janelinha, não tem nada. É fumaça, uma coisa de fumaça. Como se fosse uma nuvem flutuando. No alto ou no... A 1 metro do pasto. Tá. Flutuando. E ela cruza calmamente, dura 40 minutos para percorrer 1 quilômetro de 100 metros. Nem 1 quilômetro, de 100 metros, que mediram na época o Birajara. 800 metros. E era longitudinal. Então ele falou assim, pô, tinha um formato de um submarino. Meio... Porque era longitudinal. Aí mas que era... entrou a história que era formato de cigarro, então. Isso, formato de cigarro, né? charuto, né? Charuto, cigar, né? Porque e era cigarro, totalmente envolto numa charuto. fumaça ou numa nébula. Eles usaram o termo fumaça. Nébula mais No rebuscado. Lost, você assistiu Lost? Tinha fumaça preta lá? Sim. E aí, você vê, como é que um troço descontrolado caindo vai passar 40 minutos? Para passar devagar, 40 minutos né? de 800 metros, tinha que estar 1 km por hora. Isso aí é câmera lenta. A gente andando alcança 5. Isso você sabe se foi à noite ou pela 1 hora da manhã. Ah, de madrugada. Então tinha um brilho ali. O gado começa a ficar alvoroçado. Sim. Eles vão ver o que é, porque ouvem o gado alvoroçado. O gado começa a correr, se machucar, cai. Um gado ficou machucado. Eles olham, tem esse negócio passando. A Oralina vê e chama Eurico. Eurico vê também. E o troço passou a 1 metro. O que acontece? À medida que vai avançando... E tinha uma coisa que eles falaram atrás, que eles falaram como se fosse um pano remexendo assim, atrás. Negócio, né? Não era fumaça, era um pano que eles falaram. Como se fosse uma serpentina no ar-condicionado, você coloca aquelas plásticozinhos, sabe? Entendi. E o troço passando. E aí, isso demora 40 minutos. E aí, quando chega no próximo relato, já em junho, acho que foi no programa do Goulart, de Andrade, já vira o troço, já estava a 5 metros de altura. Não estava mais a 1 metro. E daqui a pouco o troço era metálico e estava caindo. E a fumaça já não era mais no objeto, era atrás. Aquela história, então, de que caças americanos estavam perseguindo essa aeronave e teriam abatido a aeronave, ela caiu ali, você acha que isso aí Tem uma história que o lenda? NORAD detectou um troço vindo, aí abateram. Só que cadê a evidência disso? Esse cara que teria falado do NORAD até hoje não apareceu. Seria um follow que contactou um cara da Força Aérea, que o cara da Força Aérea falou, que gravou um vídeo, etc. Lá pro Pacatinho, que era um dos pesquisadores. Então é mais obscura, né? Isso pra mim é um tapa-buraco ali pra fazer sentido a história. Entendeu? Não tem evidência disso. Pra mim, a maior evidência de algo estranho naqueles dias foi o Eurico e Coralina, que viram de fato um fenômeno. Algo aconteceu, né? E se você pega o relato de Eurico e Coralina e pega o teaser que saiu ontem do Spielberg, você vai ver esse fenômeno exatamente que o Eurico e Coralina falaram, você vai ver no teaser do Spielberg. Um troço que vem uma névoa, começa a se adensar, vira uma luz, da luz materializa o objeto. Você acha que é ele passando de uma dimensão para nossa? É isso? Isso. E hoje o Spielberg falou assim, no teaser dele na propaganda,
que lançou hoje exatamente essa fala dele. Ele fala assim, atingimos uma massa crítica em que as pessoas querem saber não só o que está nos céus, mas o que acontece nas diferentes realidades. O que dá a entender que a gente tem múltiplas realidades, múltiplas dimensões, esses objetos estariam trafegando de dimensões ou realidades diferentes e não vindo de outro planeta. E sabe-se desde 66, porque tinha um general do exército chamado General Moacir Uchoa, que ele fazia experimentos de contato com seres na fazenda Rio do Ouro, em Alexânia, próximo de Brasília. Ele chamava político, chamava militar, chamava todo mundo para ver. Legal. E o que ele via lá? Ele via névoas se adensando e virando seres e naves. Que ele chamava de seres ou naves do hiperespaço, que seria uma outra dimensão, uma outra realidade. Então, já em 66, tem documentado nos livros do Show, que era um general do exército, portanto, tem muita credibilidade, que o fenômeno se manifestava dessa forma. Ele não vinha de fora, ele vinha de uma outra realidade, uma outra dimensão, e ele vinha na forma de uma névoa que virava uma luz, que virava um objeto. Não tinha um discurso ufológico, era mais científico, né? E aí, você não sabe quando Eurico e Coralina viram isso, era 17, depois virou 19, como as meninas viram 20, aí virou 20. 20 foi a data mais cômoda. Mas o fato é que essa névoa estava indo em direção ao local que elas viram. Eu não duvido que essa névoa simplesmente era esse vetor de outra realidade trazendo essas criaturas a todo tempo. E os trens, vagões chegando com as criaturas lá, sei lá. A distância dessa fazenda para o local lá em Varginha é quanto? Deve ser uns 20 minutos, 15 minutos. De carro? É. Entendi. Cruzando alguns ali um pouco né? menos, né? Cruzando sem atrás da estrada. Sei, linha reta. Mas, segundo essa teoria, então, é muito louco, porque a partir da indução de uma pessoa, a história muda totalmente. Muda. Se ela começasse e terminasse como demônios, ritual satânico, ela iria para outra e talvez não teria tanta repercussão, mídia, tanta né? repercussão. Seria abafado, talvez. Ou talvez pelas elites abafado. que faziam esse. Porque as pessoas estavam dentro eram muito ricas, eram muito influentes na cidade, grandes empresários, né? Fazendo esse tipo de coisa lá. Imagino que seja uma estratégia interessante de diversionismo, igual, vamos supor que os Estados Unidos tem aquelas aeronaves TR-3B, que são triangulares, e vamos supor que assim como o bombardeiro B-2, que joga mísseis e explodiu aquela usina de enriquecimento de urânio no Irã, eles têm uma nave dessa que parece um OVNI que lança mísseis, eles lançam mísseis em outros países, e quando alguém vem reclamar, os Estados Unidos está jogando mísseis, não, foram os OVNIs, né? Tá botando eles na jogam conta, com isso. Eles botando jogam com isso. na conta dos OVNIs. Certamente, esse assunto para mim não foi revelado ainda, porque a verdade ela é muito mais profunda do que simplesmente seres vindos de outro planeta. Entendi. Acho que seria muito fácil revelar se fosse só isso. Sim. Só que a gente tem os fenômenos que estavam falando da gravidez fantasma, pessoas que são mulheres grávidas e que com o terceiro mês perdem. Isso. Não perdem, não, some. Some, desaparece. Você tem a questão das abduções, implantes, você tem a questão da mutilação de animais e pessoas. Então você tem toda uma coisa obscura que, para mim, esse é o núcleo que impede as pessoas falarem a verdade do que está acontecendo. Vamos supor que as pessoas poderosas que praticam esses rituais ganham muito poder com isso e têm alianças com essas entidades espirituais e não querem que isso seja exposto. Acho que a tese é essa, então. Até porque muitos estão falando que as naves que o governo tem, algumas delas, estão intactas. Se está intacta, alguém deixou ali. Entendi. Eles chamam de site de doação, onde pegaram as naves. Novo México, etc. Deixaram, não foram abatidas. Não foram abatidas. Então, se você pega a lâmpada, você esfrega a lâmpada e fala assim, ô gênio, eu quero uma nave aqui porque eu quero ficar poderoso para ser o país mais hegemônico no mundo. Aí o cara vai chegar e falar assim, olha só, eu tenho o poder de materializar o que eu quiser a partir dessa névoa, entre aspas, e posso deixar uma nave aqui, mas isso vai ter um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Você vai ter que me entregar alguma coisa. Pode ser, às vezes o cara nem fale qual o preço. Ele vai te dar e fala assim. Agora, depois segue o canal dele, é o Rony Vernet, tá aqui, ó. Olha aqui. Esse mesmo rapaz que foi lá no Vilela, um abraço pro Vilela, para o pastor Daniel Lopes, segue ele, porque uma coisa, Léo, uma coisa do Edson, é a gente falar, ok? Exato. Ok? Outra coisa é a pessoa. Outra coisa é mostrar. Aqui tá a matéria, segue ele, quem gosta do assunto. Aqui tá, ó. É que é pago. E eu não tô aqui, eu já vi, na verdade, que um amigo meu me deu o link. Tá aqui, ó. Lê o tema. Trailer documentário A Face Oculta de Varginha. Eu vou soltar o trailer. Agora lê essa parte aqui, Léo. Lê isso aqui. Tudo sobre a revelação do OVNI dos Estados Unidos, novos vídeos que serão liberados. Japão já ensaia sua revelação, Ucrânia libera vídeo bizarro, mutilação de animais, agora afeta Pernambuco. Agora veja as pessoas
Isso é um material que é esse aqui, ó. É o trailer. Ó, as mesmas pessoas, presta atenção, tira o Pix. Fala assim comigo, Léo. As mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Que negaram. Lá atrás. Porque deram dinheiro. Porque levaram, no acordo, levaram o Marcos Pontes pra Lua. Pousou um avião, olha pra mim. Isso é prova, foto, documentário. O avião americano pousando, levando o corpo dele. E o acordo entre Brasil e Estados Unidos levaram, que são demônios, Léo. São demônios que, como a Bíblia diz, que os piores seriam liberados do Egito. Exatamente. E o que acontece ali em Varginha, na explicação dele, é algo que foge da magia natural que você conhece. Já que você tocou no assunto... Estamos falando de... Posso provar? Pode. Você vai ver que lá dentro tem um feiticeiro. Como começou Varginha? Fala assim, como? Como, apóstolo? Como? O feiticeiro do Washington, ele guardava o demônio na garrafa. Misericórdia. Essa cultura da ideia da garrafa, ela é predominante em muitos lugares. E a gente tá falando isso aqui é uma... Não, você vai ver. Não é nota de pastor. Você vai ver. Me dá 1 minuto, o Duércio vai falar, o Léo, eu vou soltar. Compartilhe isso com alguém. Como é que começou Varginha? Você. E o que nós estamos falando aqui agora desse sistema mágico é chamado de alquimia. É algo muito mais profundo. Por quê? É a mutação, a transmutação genética. Sim. É o que trabalha com a transmutação genética. Posso falar mais? Pode, Posso falar mais? Pode. Não vos admireis. A pessoa fala, eu não acredito nisso. Fala assim, não acredito nisso. Então você é um indigno, rapaz. Você é imoral, porque a Bíblia diz que ele consegue se transfigurar até em... Exato. Fazer até cair anjo fogo luz do céu. Então, esta ideia... Se ele consegue virar um anjo... A Bíblia diz que ele levou Jesus e transportou Jesus do deserto pro pináculo do templo. Exato. Ele levou Jesus. Levou Jesus, o Filho de Deus. Felipe transportou também. Nós estamos falando de uma dimensão espiritual. É porque a pessoa acha que não acredita. Mas se a Bíblia diz que ele consegue... A Bíblia diz isso. E o que nós começamos lá no começo? Falar sobre a mutação genética. A alquimia tenta replicar essa mutação genética de híbridos, criaturas meio homem, meio animal, mutação entre demônios e mulheres que geram criaturas novas. Muitas pessoas do Pará, na Amazônia, dizem, ô Léo, eu não sei se eu falo. Fala, apóstolo. Que a coabitação de seres humanos... desculpa da palhaçada, que eu não tô brincando, tá? Mas quem é do norte, do nordeste, até em São Paulo, em vários cantos, do mundo até. Salvo engano, vem pra mim, por favor. Se foi no Reino Unido ou foi na Argentina que permitiu o casamento entre homens e animais. Estados Unidos, uma mulher com um cachorro. A mulher vestiu de noiva. Então zoofilia não é novidade. Não é novidade. Ok? Sempre existiu. As pessoas dizem, inclusive uma grande amiga minha, pastora Luciana, ela disse que é normal, lá na região ribeirinha, as pessoas terem coabitação, dá pra entender o que é coabitação, né? Sim, senhor. Com os golfinhos. Misericórdia. Aí vem a tradição... A ideia do boto rosa. E da sereia. Misericórdia. E da sereia. São portais que se abrem no mundo espiritual, que é chamada mutação, que você falou. Exatamente. Metade homem. O que é a sereia? Metade... E aí a sereia remota de várias ideias. Inclusive, se for pegar o texto apócrifo, um dos castigos que as mulheres recebeu ao se relacionar com os anjos caídos é que elas teriam virado aprisionado essas mulheres vivendo embaixo d'água, seduzindo novos homens. Uau, repete. Sim. Então, repete a sua mente. Repete que eu não entendi. O que acontece é o seguinte, o livro apócrifo vai escrever o seguinte, que também as mulheres que deitaram com esses anjos caídos, néfilis, elas tiveram seu julgamento. Elas perderam, então, a sua face natural, se transformaram em criaturas maríticas que teriam que viver embaixo de água, que são as sereias, e elas, então, agora teriam a maldição de trazer esses homens para a morte, não podendo mais elas se relacionar com ninguém. Agora tem uma coisa que ela recebe, Léo, e você sabe, e tem muito pastor que faz isso e solteiro. Essas mulheres, inclusive o primeiro vídeo que eu gravei no meu canal foi sobre a Lilith. A Lilith recebe um sacrifício. Quando o homem derrama... Jonã, Gênesis 38. Derramando sêmen aonde? No chão. Você que é masturbador, Eita. você que derrama sêmen no chão, você alimenta...
Mas A alimenta pessoa demônio. que derrama sêmen no chão, ela dá alimento para demônios. Dá alimento para demônios. É porque a energia é vital, né? É vida só. É vida, energia é vital. Então você quando tá... a pessoa tem, ela tem que ter com a esposa dela e com o esposo. O homem, ele tem que fazer isso com a esposa dele. Você conhece que eu conheci um falso rabino? Falso rabino, mas falso do que não R$3. Que ele dizia que podia. Ele pregou isso para pastores. Misericórdia, demônio. Que podia, desde que fosse debaixo da água. Demônio. Isso é demônio. O Fernando tava no culto. E podia pegar as mulheres tudinho, desde que fosse solteira. Falso rabino, falso rabino. Então, quando a pessoa derrama, é o pecado de Ornã. De Ornã, Gênesis 38. Você que derrama sêmen em vão, você tá dando alimento para ela. Exatamente. Demônio. Agora, veja como começou Varginha. Parabéns. A coragem desse rapaz aqui, ó, segue ele. E ele não é evangélico, ele é historiador. Ele é católico. O nome dele é Rony Velmont. Conta aqui, ó. Porque não é só teoria, é estudo. O cara passou dias. Vê só o clipe e volta pra mim. Tira. Agradecer a você, Rony. Obrigado. E parabéns pelo trabalho. Solta, tira o pix pra não dizer que eu tô pedindo ajuda nas coisas do cara. Solta aí. Aquele ombro marronzinho, você entende? A cor me chocou mais, né? Por ser marrom. Coração de boi. Coração por causa das veias, né? Regalado, vermelho. Aquele olhar assim, vermelho. Os olhos vermelhos. Existe alguma semelhança? Lá não é um homem, é um peixe. Os olhos... É o seguinte, essas mesmas pessoas que você tá vendo no começo, era criança. Agora tá tudo grande. É só pra entender que não é duas pessoas. Exato. Ela é pequena. Passou o tempo e já cresceram. Isso aconteceu há quantos anos? 30 anos atrás. Então essa mesma menininha aí, agora é tudo mulher grande. Solta de novo, desculpa atrapalhar. Vai lá. Olha, tá grande, ó. Solta aí, vai lá. Do início. Aquele ombro marronzinho, você entende? A cor me chocou mais, né? Por ser marrom. Coração de boi. Coração por causa das veias, né? Regalado, vermelho. Aquele olhar assim, vermelho. Os olhos vermelhos. Existe alguma semelhança? Lá não é um homem, é um peixe. Os olhos de forma de gota. As explicações absurdas do exército só reforçaram a hipótese de que essas criaturas foram capturadas. Havia no hospital de Varginha um casal de anões. Um foi morto e o outro foi levado vivo. Tava a que altura mais ou menos a faca? 1 metro mais ou menos. Que altura que tava mesmo, Eurico? 5 metros de altura. É a cinza. Tinha uma fumaça clara cobrindo ele, né? Não deu pra avistar a cor. O fenômeno flutuando, formado de pura névoa densa, virou um charuto metálico caindo com fumaça atrás. Uma das pontas estava aparentemente explodida, soltando muita fumaça. É assombrado, todo mundo fala. E um bicho muito feio. Na hora que ele entrou nos eucaliptos, uma criatura. Naquela época, o exército estava vasculhando os rios da região. Monto da água, entrava dentro do açude, sumia e pegava o ribeirão. A senhora trabalhava na delegacia de polícia? Quase 4 anos, mas numa cela com um olho muito grande, um olho redondo. A criatura era peluda, com olhos vermelhos e um cheiro muito ruim. Eles mexiam com o bicho lá e davam uma sopa assim, subia até poeira pra cima. Esse corpo bombeiro de 3 corações é o que tem tudo quanto é foda dentro. Possuía algum tipo de entidade escravizada? Aí quando eu fui lá, fui lá no porão, eu vi ele com... Um gnomo, dentro de uma garrafinha. Tinha um demônio numa garrafa. Uma garrafa dele, com uma criatura. O bichinho tava dentro do vidro aí. O olho dele sempre brilhava e tinha um tom avermelhado. Eu aconselho você a ver isso. Então não estou tentando botar medo. Estou tentando explicar que lá na cidade, o que contamina uma terra? Sangue, escravidão e sêmen na terra. Verdade. E o senhor, como mineiro, sabe, a escravidão predominou muito tempo ali. Predominou muito em Minas. Os negros... Sofreram.
A escravidão, sangue de inocentes. Sangue de inocente. As pessoas perguntam assim, às vezes, por que tanta tragédia em Minas Gerais? É a terra. A terra está contaminada. Se eu ver, se o senhor for, por exemplo, ali em Ouro Preto e Mariana, eu já fui tem Mariana. nojo. Lá tem um lugar assim. Eu fui no tronco. Sabe Tem um tronco lá que eles ficam tirando foto, AP. Uma senzala lá em Mariana. É? Que eles ficam fazendo foto no lugar onde os negros eram escravizados e apanhavam. Eu passei ali, eu senti uma opressão, uma coisa tão Quanto ouro foi roubado? Quanta tragédia. Então, ali nessa cidade, assista esse material, vou mostrar de uma vez, pra você não ser enganado. Eram demônios, cara. Exatamente. E naquela cidade em Varginha tinha um feiticeiro e o feiticeiro guardava um demônio dentro da garrafa. Tá aqui, ó. Não tô ganhando nada. Nem conheço o rapaz pessoalmente. Né? Tá aqui, ó. Mostra aqui, ó. Dá pra mostrar só mais uma vez? Aqui, ó. É esse aqui, ó. Opa. Assiste lá pra você ver. Porque os crentes vão ser enganados. E nós já sabemos quem vai ser. No canal dele é esse aqui, ó. Lê o nome dele do Edson. Rony Vernet. Assiste. Ele foi, inclusive, para Manaus e entrevistou os ribeirinhos que tiveram relação com os botos. Com. Não tem um nome. Tem um nome parecido com você que é daquela banda lá. Você é de Manaus, né? Zoofilia? Não, é. Teu irmão, acho. Boto Bahia. rosa. Aí tá. Que parece o golfinho. É o boto rosa. É. A crença é essa, né? Agora, olha lá, o pastor Diego, é verdade, eu fui lá, é opressivo. Pastor Diego aí, lá de BH. Homem de Deus, hein? Você tem que ir lá. Agora, veja. Satanás, eu acredito. Vamos pegar mais pesado para finalizar? Sim, senhor. Bora, sim, senhor. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui agora na live. Deixa eu ver. Diego, é verdade. 4.300 pessoas. Vamos bater 5.000? Compartilha, compartilha aí, pessoal. Compartilha. Veja, nesse documentário, ele prova que já havia, como vocês viram no trailer, que eu não vou usar o material do cara que é pago. Já havia, vocês viram, não sei se vocês prestaram atenção. Sim, senhor. Sim, senhor. Vocês prestaram atenção? Sim, sim, perfeito. Antes do ET de Varginha, suposto se manifestar, já havia um demônio chamado lobisomem. Lobisomem. Que atormentava a cidade. A Bíblia fala dele. Ah, é? Sim, senhor. E nunca me falou lobisomem? Daniel 4, quando Nabucodonosor, Deus pune ele, as unhas dele crescem, pelo, andava de 4 patas. Tá escrito? Essa aí é nova, hein? Daniel. Vamos anotar. Vamos abrir que eu vou provar isso aqui. Lobisomem. Deus puniu Nabucodonosor. Alguns chamam de... Ali, a Raquel, parabéns pra Raquel Oliveira, falou isso tem um peso e muita gente tá desse lado. Os evangélicos não estão preparados, a maioria, para enfrentar esse tema. Pastores, porque já tem um monte de desigrejado, certo? Exato. Sim, senhor. Vamos fazer um diálogo aqui, você? Vamos, sim, senhor. Vai lá, o Léo tá... Tenta cortar só eu e do Edson aqui. Você vai ser... Se vira pra resposta agora, tá? Tá. Não vou ajudar. Pastor, queria falar com o senhor um atendimento. Opa, pois não. Pastor, eu tô com uma dúvida. Pode falar. Se Deus criou todas as coisas, eu tava vendo aí uma matéria que o governo americano soltou agora. Você viu o Trump falando aqui, não IA, bota só mais uma vez o Trump falando. O senhor viu isso aqui, pastor? Não vi, não. Não, ainda não vi. Então, se Deus fala dos animais, olha lá o Trump falando aí. Isso aí tá postado pelo jornal Metrópole. Se o Deus fala sobre os animais, sobre o Adão, por que Deus não falou, pastor, sobre... Obrigado, produção. Sobre os OVNIs. Ou então, pastor, sabe o que eu acho? Bem que falaram, a Bíblia foi escrita por homens mesmo. A Bíblia não é revelação de Deus. Eu tô meio confuso, pastor. Então, filho, vamos lá. O que você tem é um exemplar compilado. Não é porque Deus não falou, é porque não chegou nas suas mãos toda a verdade. Uau. Aí que tá a diferença. Mas se você tá com tempo, eu te explico. Eu pego fontes para te explicar aonde que tá essa dúvida sua. O problema não é o que Deus não falou. O problema é o que não te contaram. Uau, uau. Há muitas passagens bíblicas. Caramba, agora estourou, hein? 9.000 pessoas. Rapaz. Ou não, travou, acho. Homem de Deus, hein? Ah, não. Deixa eu ver aqui. Estourou. Aí, ó. Glória a Deus. Vambora. 9.000 pessoas bateu na live aqui, ó. Glória a Deus. Arrebentou. Glória a Deus. Vamos bater 10.000? O povo gosta de polêmica. Aí, Léo. Aí. Quando o Léo falou que ia apresentar lobisomem na Bíblia,
Vai, Léo. Estourou. bora. Quero ver. Eu não tô Agora a audiência tá contigo, viu, Léo? Ora, agora. Eu que nós duvido vamos- dessa. Agora responde. 10 mil pessoas. 10 mil. 10 mil pessoas. Agora tá A contigo maior audiência. live da Brasil Congresso. Tu subiu a audiência. Léo, nem lá no nosso amigo aí, Fábio, ó. que tá bravo comigo, que eu fui no Paraná, mas não fui lá nele. Mas eu vou lá, viu, Fábio? Eu vou lá. Quer dizer que tem lobisomem na Bíblia. Daniel capítulo 4. Corta pro Léo, que eu só tô com vergonha, que eu não sei não. Daniel capítulo 4, pastor Duélio, sua letra da Bíblia do senhor tá um pouquinho maior aí. Fala pra mim que eu vou lendo aqui Olha pra o você. texto vai dizer Qual que a partir versículo? do versículo Daniel 4. Daniel 4:4. Aponta lá do Wes, que eu nunca vi falar em lobisomem. Eu coisa que o senhor lê aqui na tela, tá? Sim. Você lê, Léo? Sim, Vamos lá. leio. Leio. Olha aí o que o texto vai dizer. Joga na tela. Corta pro Wes. Aí. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado da minha casa, florescendo no meu palácio. Tive um sonho que me espantou as imaginações da minha cama e visões da minha cabeça se turbaram. Por mim, me fez um decreto pelo qual fosse introduzido a minha presença todos os sábios da Babilônia, ou seja, os macumbeiros, para que fizesse saber a interpretação do sonho. Entraram os macumbeiros, os feiticeiros, que você sabe ali, os caldeus, os adivinhadores, e contei o sonho diante deles e não me fez saber a interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Belsazzar, segundo o nome do meu Deus com D minúsculo, o Espírito dos Deuses Santos, tá? Aí Belsazzar, príncipe dos magos, eu em visões, olha o verso 10, na minha cabeça da cama eu estava olhando uma árvore no meio, cuja terra era grande. Ao versículo 12 vai a seguir ali, ó. Olha o verso 12 e o 13. Ele diz, da folhagem, depois dos animais dela, olha o verso 12, da sua folhagem e o seu fruto abundante, a minério sustento, tal, e do campo, da sombra das aves do céu que fazia morada nos seus amos, e da carne mantinha ela. Estava vendo ali visões da minha cabeça, da minha cama, eis que um vigia, ó, ele viu um vigia, é um anjo, esse vigia que apareceu para ele. E o texto diz que afugentou a ele, mas o tronco das suas raízes, olha que o texto diz, que o tronco das suas raízes, e depois, olha o verso 15, o texto vai dizer, aí quando Deus der essa visão para ele, ele não crê. Mas o tronco da raiz deixa na terra as cadeias. Deixa eu ler, pô. Sim, até chegar o verso, lê pra você ver, que a chave é o 31. Olha o 15 e o 16. Ok. Suas porções animais. Eita, rapaz, começou a comer grama. Sim, agora olha o versículo 31. Não, pera, seja o seu coração para o homem. Lê o verso 16. Orvalho, porção do animais na grama da terra. Seja mudado o teu coração para que seja o coração do homem. Ó, verso 16. Lhe seja dado o coração de um animal. Rapaz, o cara virou um animal mesmo, cara. Passem sobre 7 tempos. Olha só, olha o 17. Sentença. Foi um decreto dos vigiadores. Uau! Dos que são chamados vigiadores. Sim. Olha só. Os malahim. Dos malahim. E olha agora o verso 32, pastor Duélis. Rapaz, pior que tem mesmo, cara. 31 e 32. 31 e 32. Olha lá. Rapaz, bateu 12 mil pessoas na live. Olha lá. Essa palavra na boca do rei quando caiu em voz do céu, ou seja, a palavra veio do céu. Assim diz o rei Nabucodonosor, pacientemente. E serás tirado dentre os homens. A tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva, ou seja, ele ia comer capim. O lobisomem. Lobisomem. A comer com os bois. Par-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que é o Altíssimo domínio dos reinos. Agora o 33 é pesado. É pesado, ó. Na mesma hora, o quê? Se cumpriu a palavra sobre o rei. E foi... Rapaz, tem muito legal que você tá pesado, hein? Meu Deus, que programa bem... Tem que ter muita coragem pra fazer um programa desse. Olha só, olha só, apóstolo, o que ele virou. Olha o monstro que ele virou. Foi tirado dentre os homens, comia erva com os bois. Seu corpo foi molhado com orvalho, até que cresceu o quê? Pelo. Com penas de águia, as suas unhas como unhas de ave. Ai. Deus meu. Tá escrito aí, ó. Agora, eu vou falar uma coisa. A pessoa fala assim, é impossível o demônio aparecer aqui. Fala assim, é impossível. Ah, é impossível. A Bíblia fala, eu preguei essa mensagem e amei, filho. Uma das mensagens que eu mais amei pregar com você. Quando o espírito da mentira é enviado da boca de Deus. Foi muito forte. Rapaz, os profetas de Baal ali. Foi forte demais. Em 1 Reis 22, 19 ao 23, o espírito da mentira apareceu. Saul e Amédio em Edor apareceu. Em Jó, o Jó e o Satanás se confrontaram. Lá em Daniel 7, ele vê as 7 bestas. Exato. Lá em Daniel, no capítulo 10, o conflito, ele vê o principado.
Sabe o que o pastor Luiz Jesus tá falando pra mim aqui, AP? Que estão mandando pra ele macumba. Ele tá aqui, ele tá ligando aqui, ó, falando que ele escreveu pra mano, eles estão fazendo trabalho. Fala pra ele que ele vai entrar ao vivo em 3 minutos. Aí ele atendi aqui, ó, sem que... Atendeu, tem tempo. Ó, pastor Luiz. Paz do Senhor, pastor Luiz. Homem de Deus, você tá bem, querido? Deixa eu falar com ele aqui. Tá no Wi-Fi, não? Tá normal. Tá no... Liga no meu com o Wi-Fi, que o do Léo tá cortando aqui. Liga no meu que eu vou atender você aqui agora. Liga aqui. Tá. Estão fazendo macumba pra ele. Estão fazendo macumba pra ele não vir. Falou aqui, ó. Estão fazendo macumba pra mim não vir na igreja. Criaturas, rodas, Ezequiel 37, ele vê a mesma coisa. Exatamente. E vale lembrar, como o senhor tá trazendo conhecimento, no vídeo que o rapaz agora, que esqueci o nome, ele mostra de Varginha, ele fala uma coisa interessante sobre dimensões que podem existir mais. Existem mais dimensões. Existe um menino, um rapaz, que é o Max Longin. Já ouvi falar dele. Ele explica sobre a quinta dimensão. Eu já ouvi falar desse Max Nós temos Longin. 4. Ele fala sobre a quinta dimensão. Sobre A quinta dimensão é a espiritual, algo que está além da nossa, que consegue trazer coisas ou seres espirituais para a nossa dimensão. E quando ele explica isso no YouTube, ele some, desaparece. Ninguém tem mais contato desse jovem, desse rapaz. Uau! Ele consegue explicar a quinta dimensão, ou quinto lugar, ou seja, fora da nossa dimensão, que o filme vai chamar de Matrix, que é o que está logo fora. Nós tinha que fazer um programa aqui, nós 3, sobre Matrix. É, exatamente. Vamos? Sim. Vamos falar. Vamos falar. Que é onde, no vídeo, ele explica que esses seres saíam de uma nuvem pra poder se materializar, ou seja, de uma quinta dimensão, de uma outra dimensão. Por exemplo, quando Deus transporta Filipe, ele tem que passar uma outra dimensão. Exato. Tem a física espiritual. Existe um meio ali, meio pra ele passar, apóstolo. Então, pra ele, existe um meio. Pra ele sumir aqui e aparecer lá em Belo Horizonte. Há um canal. E você sabe que os crentes não gostam que toca nesse assunto. Eles falam que a gente é louco. Porque Olha ele foi xingando aqui no Instagram. Não, mas nós sabemos hoje, os sumérios, você vai encontrar portais antigos que hoje a ciência ela replica e tenta fazer. Não sei se eu falo. Fala, você não acha... Você já foi a Israel quantas vezes? 8. Tá. Você já foi quantas vezes? Vou ainda, que o senhor vai me levar esse ano. Sela? Tá selado. Passar na Turquia. Já vai passar na Turquia e botar a peruca, que é barato. O senhor me levou pra Israel pra... Vamos embora, bebê. O senhor me levou pro Egito primeiro. Foi prova. Foi pro Egito. Mas é benção também. Foi benção. Agora, você sabe, Léo, hoje, na minha cabeça, de Jerusalém para a Galileia, de carro, se o Paulinho da Silveira estiver aí ainda ao vivo, o pastor Luiz vai entrar em 1 minuto, fica na linha. Aproximadamente de 4 horas, ok? Então, umas 4 horas. Jesus ressuscita onde? Jerusalém. Ele foi encontrar com os discípulos aonde? Na Galileia. Ou seja, piscar de... Ele não foi andando. Milés, não foi andando. Ele não pegou um busão. Também não. Ele foi levado em espírito, só. Exato. Jesus saiu e foi lá na Galileia encontrar com os caras. Eu vou falar uma loucura aqui. Fala, aqui o povo é crente. Mateus capítulo 4 diz que o diabo transportou Jesus do deserto da Judéia em questão de segundo e colocou ele no pináculo. Pra quem já foi a Israel, opa, fica lá em Jericó. Que de carro dá 1 hora. Dá 1 hora, filho. Você tem que descer a cadicida. Rapaz, Léo, você foi... O próprio... Léo, você foi fundo agora, Léo. E olha o que ele disse. Rapaz, é verdade, porque fica lá em... Aleluia. Ele disse, foi-me dado a mim o poder, eu dou a quem eu quiser. Ou seja... Ô, Maurício, capricha aí. Ali. Mostra aquela imagem lá, o diabo mostrando tudo. Mostrando o pináculo do templo. Disso. O pináculo é aquela parte mais alta. Olha, ele mandou Jesus se suicidar. Pula daí de baixo. O que tá ali embaixo, tá no pináculo? O altar. É o altar. Ele mandou Jesus pular pra cair e quebrar todo em cima do altar. E ele usou vela? Nossa. Ele usou o quê? Palavra. A Bíblia se quebra. Agora, tem pessoas que não entendem que muito pastor usa a Bíblia pra te destruir. Pelo amor de destruir. Léo, Satanás se alimenta do Hélio. O Luiz falou uma coisa que eu não tenho coragem de falar aqui. Deixa ele falar. Então, Satanás se alimenta de rituais. E muitos portais estão sendo abertos. Sim. Tem mais alguma coisa das tuas anotações que você queria citar? Não, era só isso que o senhor fala. Última bomba. Solta a bomba. Preparado. Bomba, pode? Bora. Solta a bomba. A Bíblia diz que, você começou lendo Efésios, muitos iriam apostatar da fé, dando ouvido à crença de demônios. Ok. Eu sei que eu vou ser caluniado, difamado, mas
Não me apedreje antes de eu... Não tô chegando, é nada, tô ruim das vistas. Existe um povo... Porque não há nenhuma base bíblica, prepara bem aquele material, que fala sobre o pré-tribulacionismo. Essa tese foi inventada por um padre chamado Lacusa. Não há menção no Novo Testamento, porque, na minha opinião, não sei o Léo, o do S eu sei que nós conversamos muito. Na minha opinião, Jesus já veio. Exato. E pra tu? Também. E pra tu? Porque os judeus que não creem em Jesus ainda oram para o Mashiach vir. Aguarda a sua vinda. Mashiach quer dizer ungido, Cristo, Yeshua Mashiach, Jesus Cristo. Ok. Então, Jesus veio e pra mim ele vai voltar. Aleluia por isso. E pra você? Pra mim também. Pra mim também. Ah, então nós somos todos iguais. É porque existe um grupo que diz que Jesus veio, aí ele volta, pega uma beirada, aí ele volta de novo. Então são 3 vindas, porque aí já veio. Ora, se você é um pré-tribulacionista, eu acredito que a igreja, quando Jesus vier, um dos pastores que ia vir, eu cancelei pra ele não vir, gente boa até, prega bem, fala bem pra caramba, uma voz linda. Ele crê, e eu não repudio a pessoa, só que eu tenho medo. Por que eu tenho medo? Uns que vão defender a apostasia quando esse sistema dos OVNIs se estabelecer é o povo do pré. Exatamente, porque a ideia... Fala, tem medo! A ideia do arrebatamento secreto vai ser simulado por uma abdução em massa. E aí tá o, agora tá o problema. Fala pra eles. Não seja diz que todo não. olho verá. Aqui é lugar, Todo olho verá. Aqui é lugar de homem. Todo olho verá. Fala pra o cara que diz, o cara que denunciou isso, ele desapareceu que ninguém acha ele. Desapareceu que ninguém acha ele. Não acha nem o fio de cabelo dele. Desapareceu, ninguém acha nada. Desapareceu. Desapareceu. E detalhe, até os filhos, família, tudo. Tenta achar o nome dele. Tenta achar o nome dele, Tudo. E aí tem um problema, Apóstolo e o pastor Léo. Ele era um rapaz da América, não era? Isso. Agora deu uma fugida aqui. Faz alguma coisa que ele fazia, pra me lembrar o nome. Ele trabalhava no... Ele que fazia essas denúncias, essas primeiras denúncias sobre esse tipo de coisa, da Área 51. Isso. Dessa questão todinha, sumiu ele e a família dele toda. Todos, o que o cara no América denunciou, sumiu, ninguém acha. Alguns até dizem que ele foi abduzido, mentira, sumiram. É queima de arquivo, a verdade é essa. Falou. Pronto. Volta pro povo da pré, volta pra ousadia. Aí o que acontece é o seguinte, o pré-tribulacionismo não existe na Bíblia, ninguém fala sobre isso. Jesus não fala, os pais da fé não falam. Os apóstolos não falam. Não há evidência clara, nem na literatura nem rabínica. subjetiva na Bíblia sobre isso. O que acontece é que a crença, a doutrina pré-tribulacionista surge há mais ou menos 500 anos. Scofield também. Aquele Scofield. Então, a Bíblia Scofield. Bancado pela maçona. Maçonaria que bancou ele. Bancado pela maçona. E o que acontece é que... A menina, Margaret MacDonald, certeza, com 13 anos tem um sonho. Adventista. Exato. Todo respeito aos adventistas, mas não pode mentir também. A tese pré é baseada num sonho, senhor. No sonho e numa doutrina de um padre chamado Lacusa que foi expulso. E ele já tinha sido presbiteriano, voltou para a igreja católica. Exatamente. E aí começa então uma cartilha, uma doutrina sobre o arrebatamento da igreja. E vai lembrar... Secreto que o arrebatamento. E vai lembrar... Sendo que diz que todo olho verá, Apocalipse 1. Todo olho verá, tá escrito. Repete. Apocalipse 1 diz que todo olho verá. Mas peraí, se todo olho verá, como é que Deus vai fazer um negócio... Aquela ideia... não. Tá escrito que todo olho verá. Essa doutrina do arrebatamento secreto aí não tá escrito na Bíblia. Bíblia. Vale lembrar também... Pode me Paulo, bater, pode me xingar. Paulo alerta o seguinte... Nada disso acontece sem antes se manifestar o fim da perdição. O homem do o pecado. anticristo. Opa! E outra coisa, para quem conhece de Bíblia, se nem teólogo, sabe que o arrebatamento não é o final das coisas. Não é o final das coisas. Não. Tem ainda o milênio. Depois, o trono branco, o juízo final. O arrebatamento é o começo da linha teológica para o final. O arrebatamento, tem um arrebatamento, boda com cordeiro, milênio, Gog e Magog. Tem guerra, irmãos, tem guerra depois do arrebatamento. Tem luta, o Armagedon, tem luta depois do arrebatamento. Aí depois da guerra vem o trono justo final. Só aí
acontece a condenação eterna ou a salvação eterna. Então o arrebatamento é o começo. Agora eu penso, o anticristo, vamos supor assim, ó, dá a mão que vocês dois. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Então nós é o santarrão do pau oco e subimos. Ok. É tudo santo. É tudo santo. Agora me fala, o anticristo vai perseguir quem? Se os santos já subiram. E outra, essa... Quem vai se opor a ele? Essa é a melhor pergunta que tem. Não, se ele é um anticristo, ele vai se opor ao quê se não tem mais cristão na terra? É a mesma Só coisa. judeu, que essas teorias são antissemitas. Não. Eles tiram Israel, eles tiram o judeu de todos os cenários escatológicos possíveis, eles tiram Abre judeus. Apocalipse 7, 13 e 14. Eles tiram os judeus. Eles tiram os judeus? Tiram. Pra eles, os judeus não valem nada, a Torá não vale nada. Não, eu quero até mandar um abraço pra ele, pra o nosso querido irmão em Cristo. Não, pra mim tu não é irmão, tu me odeia, pô. Eu te respeito como ser humano só. Você me odeia. O Nicodemos, que a tua igreja é cheia de maçonaria. A maior número de pastor maçom hoje, com todo respeito, tá dentro da igreja presbiteriana. E você é presbiteriano. Ele ainda é, né? Ou foi batista. Acho que os Estados Unidos mudou. Põe aí. Que pagaram pra ele lá, um pastor jubilou. Mas convenhamos, Nicodemos. Tu dizes que a igreja é o Israel de Deus. Que Deus não tem mais nada com Israel, ok? Ok? É Ok. Só é procurar aí, fala isso direto. Nicodemos fala isso direto. Fala. Agora, os anjos dizem ao apóstolo, aos 12, por que orais, assustados? Esse Jesus que subiu... Vai voltar no mesmo lugar? Aqui. Não vai voltar no Brasil. Não vai voltar no Nem Brasil. na América. Manhattan. Na China. Dubai. Não, senhor. Jerusalém. O milênio será onde? Jerusalém. Gog e Magog. Jerusalém. Então por que você diz, Nicodemos, que Deus não tem mais nada com Israel? Se Jesus vai reinar em Israel. E a salvação, é claro, vem dos judeus. Uau. Agora leia pra mim, Apocalipse 7, 13. Mostra. Porque na cabeça dos a igreja não tá mais aqui. Aí João, recebendo a revelação, diz, Apocalipse 7, 13 e 14. Vamos lá. E um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Opa, então os caras estão vindo com as vestes salpicadas de sangue. Lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do cordeiro. Porque pagaram com a própria vida. Exatamente. E foram... Aí o Senhor diz, eles estão vindo da onde? Da grande tribulação. E esse sangue que salpicou é o sangue do quê? Do cordeiro. E esses são tão honrados, o que acontece com eles? Por isso estão diante do trono de Deus. E são os cara que tá na boca do gol. De dia e de noite. São os caras que tá na área VIP, desculpa da palavra se eu tiver errado. Exato. Eles ficam onde? Diante do trono de Deus, que servem dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então os caras estão vindo da onde? Da grande tribulação. Então eu não vejo menção a isso. Então eu tenho muito medo. Eu queria que o Duércio colocasse essa fala mesmo do que eu até. E para finalizar, eu vou orar com você aqui agora. Porque eu tenho muito medo dessas pessoas. Prepara para mim a última matéria, Maurício. Se faltou alguma matéria lá dos Estados Unidos, eu vou soltar. Que fala sobre a menina Margaret McDonald, sobre o padre Lacusa. Porque, infelizmente, eu não sei se eu falo. Fala. Tem muita gente evangélica. E tudo bem se você é pré, se você é pós, só existe um céu. É só um céu. O problema é que eles acham. Eles odeiam a gente. Eles odeiam a gente. Gente, eu posso falar com a verdade? Eu acharia maravilhoso se fosse pré. Nicodemos, ia ser bom demais, fala a verdade. Pastor Augusto. Eu ia gostar. Peraí, como é que chama? Nicodemos. Não, o nome dele o antes dele. Augusto. É Augusto. Ele tá na América agora. Ele assumiu a igreja de um pastor lá. Ele tava na presbiteriana, já foi presbiteriano. Olha que coisa legal, aqui tá minha sogra, meu sogro, minha esposa, que a minha esposa foi visitar minha sogra lá no Pará. Um beijo pra vocês. Amor, te amo, minha esposa tá lá. É do Pará? Ela tá no Pará. Ela sabe dessas coisas no Pará, tem. De negócio de criança, de boto. Sim, tá lá. Tá lá vendo meu sogro, minha sogra, um abraço. Na presbiteriana e você já foi do Espírito Santo, sabe? Exato. A única igreja que ainda admite pessoas maçônicas é a presbiteriana. Na verdade, os maçons surgiram na presbiteriana. Eita, mas tu é E aí teve o edito. Parabéns à pastora Risandra, parabéns aos filhos do Edson. Vocês têm um homem em casa, não um covarde, é macho. Glória a Deus por isso. Eu não vou falar ainda a questão do arco-íris, não, que eles aceitam
Pronto. Não vou falar, você pode falar. Não, vou derrubar Lá meu canal. Calma que a gente tá em 11 mil pessoas. Nunca Calma aí. bateu isso, nunca bateu. Mas foi a maior... Aqui, ó. Nunca bateu isso aqui na face da terra. 11 mil pessoas ao vivo aí olhando. Agora, dá disfarçado, pode falar, mas dá disfarçado. O negócio é o seguinte, igreja não pode... Se o cara amassa barro, ele vem, ele ouve a palavra. Pode entrar. Ele recebe o evangelho, mas não pode exercer cargo igual estão ungindo lá não, na América, Tão ungindo. tá? Que tá na internet pra todo mundo ver. Estão ungindo. Tá ungindo homem e mulher. Mulher que amassa barro e homem que amassa barro. É verdade. Aí fica difícil com o barro. Ou seja, a salvação não perde, né? Pode fazer o que quiser. Que tem essa teoria. Salvo uma vez, salvo para sempre. Essa é a tese arminiana. Ariana também. Agora eu te digo, se Deus já predestinou quem vai ser salvo, pra que evangelizar, Léo? Pra que pregar? Pra que jejuar, se eu vou ser salvo? Pra que ir a Samaria pregar a mulher samaritana? E vamos ignorar o mandamento de Jesus. Ide por toda a terra. Você é um idiota. Se você crê na tese arminiana, se você crê nessa tese que Deus já predestinou quem vai ser salvo, pra que evangelizar? Exato. Não tem necessidade E eu nenhuma de estarmos provo, aqui. apóstolo, que todo falso Você profeta não já foi perde o salvo. foco senhor. da menina, porque Tô aqui. qual é o seu medo dessas pessoas que são pré quando o ZT se manifestar? Há uma grande exposição dessas pessoas apostatarem da fé. Vou explicar o porquê. Eu quero que você diga mesmo. A apostatar da fé, eu vou explicar o porquê. Quem acredita no arrebatamento secreto, quando acontecer a abdução em massa, que vai acontecer, tá programado, é um sistema global isso, de forma lúdica ou verdadeira, vai acontecer, seja de forma ilusão ou não, vai acontecer. E quando você perceber que você não foi um escolhido para participar desse teatro, dessa abdução em massa, você vai entender o seguinte: não fui salvo. Porque já aconteceu o suposto arrebatamento e eu fiquei. Aí, quem ficar vai fazer o quê? Vai ter que mudar a crença. Vai ter que começar a acreditar que a Bíblia era mentirosa. Eita, é macho E aí você vai ter que assumir a crença de ETs. Vai ter que acreditar em OVNIs vindo em outros seres de outro planeta. Então você, pré-tribulacionista, tem uma inclinação forte para apostatar da fé. Quem é pós já sabe o que vai acontecer. A tribulação, a perseguição, ele vai suportar. Ele entende que precisa morrer para ir pro céu. Agora o pré não. Ele acha que é só ir pra igreja, rodar, sapatear, que a qualquer momento o céu vai se abrir. Estão cometendo Lachon Hará. Os que mais cometem Lachon Hará, eles não vão pro céu. Exatamente. Porque a Lachon Hará é pior que adultério, assassinato e idolatria. A tese calvinista, uma vez salva, salva para sempre. E a gente tá... Então, se essa tese calvinista for certa, Calvino era um cachaceiro, você sabe, né? Antissemita. Calvino era cachaceiro. Deixa quieto o negócio de Miguel de Cervati, deixa quieto o médico Miguel de Cervati, o judeu, o que fizeram com o médico? A tese calvinista, uma vez salvo... Salvo para sempre. Agora, se isso não perde a salvação, então Jesus é um baita de um mentiroso enganador. Porque Jesus disse, conservas o que tu tem. Pra ninguém roubar tua coroa. Pra quê? Exato. Ninguém rouba, isso quer dizer que tem gente querendo roubar a coroa. Aí ele diz, estreita é a porta. E... Meu pai. E apertado é o quê? O caminho que conduz. O pastor Léo, quando falou meu pai, me lembrou de algo aqui, irmãos. Agora só mais um, pode? Ele diz, não temam aqueles que roubam a vida. Eita. Que mata a carne, que dá um tiro na cabeça. Tenha medo daqueles que fazem você perder a salvação. Então Calvino é mentiroso. Exato. E quando ele falou meu pai, eu lembrei de Paulo instruindo Timóteo. Ele fala, eu combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, porque sei que desde agora há uma coroa preparada para mim. Eu guardei fé para receber ela. O próprio Jesus disse que aquele que perseverar até o fim. Isso, até o fim. Hebreus 12, seguir a paz com todos, e a santificação se a qual ninguém verá o seu. Seguir um caminho. Exatamente. Repete, pastor. Hebreus 12, se eu não me engano, seguir a paz 14. com quem? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12. Ou seja, seguir um caminho. E a salvação é ato e processo. E outra, eu provo que todo falso profeta já foi salvo e perdeu a salvação. Eita. Vou falar uma pesada. 2 Pedro 2 diz assim, ó, que no passado houve falsos doutores. Só que hoje haverá entre vós falsos mestres que introduzirão heresias de destruição e negarão o Senhor que os resgatou. Ou seja, uma hora já foi salvo. Meu Deus! Eita, e parece... Todo falso profeta, todo picareta, bandido, prostituto de altar, adúltero, mentiroso,
uma hora já foi salvo. Eu posso falar mais? Pode. Parece que Deus, ele dá crédito, porque, vem aqui em mim, ele diz assim, ó, muitos vão dizer isso por ser demônio, curei enfermo. Meu Deus. Nossa. Posso falar mais pesado? Pode. Ele investe nessas pessoas. Você vê uma coisa forte. Balaão, ele falava com Deus. Meu Deus. Ele viu o mundo espiritual. Rapaz, eu não sei se eu falo. Fala. Uma vez, a minha irmã, eu era jovem, a minha irmã tinha uns 10 anos, 12, minha irmã ganhou uma bonequinha que meu pai deu pra ela, chamada boneca de sabão. A boneca falava, mas era normal de serviço, assim. Você comprava a boneca e falava. Eu nunca tinha visto a boneca falar, eu tinha 12 anos, tenho 47. Quando eu vi a boneca falar, eu quase desmaiei. Porque eu achei que era um demônio. Mas não era demônio, era brincadeira dela. Tem uns bonequinhos que você aperta. Sim. Rapaz, Balaão tá tão... A jumenta fala, ele nem se assusta. Ele fica bravo com a jumenta. Ele via Deus. Ele tinha intimidade. Toda a revelação que Balaão falou, alguma foi mentirosa? Não, senhor. Onde estava o problema? O coração dele era corrompido. Meu Deus. O falso profeta, porque nenhuma profecia que Balaão soltou foi mentirosa, ele viu Jesus. Peguei, pelo amor de Deus. Balaão viu Jesus. Aí só entrou no profeta. Meu Balaão Deus. acertou. Ai, camarava sépia. Mas a mesma Bíblia, por que a Bíblia chama ele de falso? Porque ele se vendeu. Exato. Profecia negociável. Ai, calai. O falso profeta não fala mentira, mas ele negocia o dom. Se vende. Leva a A menina com espírito de adivinhação gerava o quê? Gerava lucro pro seu senhor. Ele É errou. por isso que Ele tem errou. igreja de Ele revelação cheia, mas com falso profeta. Ele errou alguma? Não. Ele errou alguma? Não. Eu quero que você entre ao vivo. É 1h36. Meu Deus. Me diga uma que Balaão errou. Pelo amor de Deus. Me mostra. Balaão, ele viu Jesus. Balaão revela Jesus. Exato. Verdade. Balaão falava com Deus. Balaão estava tão mal. O problema é que Balaão se vendeu. Por isso que a Bíblia chama ele de falso. Porque o falso é que a gente pregou nós dois juntos. O falso atende a clientela. Exato. Aonde apitar foi mais feito ele para tá. você. O culto foi feito para você. Hoje em dia, em muitos lugares, o pastor, na maioria os itinerantes, ele chega e ele pergunta pro pastor que tá pagando: quer que eu pregue o quê pra você? É a dele baraço. Eu tô mentindo. Eu vou dar nome se você falar. Verdade. Aí lá tem homem amassando barro. Pelo amor Mulher de Deus. amassando barro. Taio. Cara que usa droga, que tem muito cara que usa droga em cima do altar. Faz. Aquelas mulheres que o Léo falou, muitas delas, aquela espírito de Jezabel, da prostituição, muitas delas estavam lá em Camboriú, pra atender muitos deles. Ande que nós desce de canto de récia. Meu Deus. Bom, eu vou chegar. Aí é polêmico demais. Não é muito, porque já o profano e o santo começou a andar igual. Os filhos de Eli, eles entravam, prostituía e já tava normal. Tá dentro do tabernáculo. Perderam o Vestido temor. de pastor. Ele tinha relação com a mulher da igreja. Com as filhas. Olha que doideira. A lei do Sotá, ali em número 5, diz que quando a mulher adulterava, ela entrava dentro do tabernáculo, ele pegava água. O sacerdote escrevia no chão e pegava areia do chão. Escrevia. Os filhos de Eli estavam prostituindo dentro desse lugar, onde que era para condenar o adultério. Pelo amor de Deus. O texto diz em número 5 que o sacerdote pegava a areia do Sotá, lá no chão, escrevia. O Sotá, pra quem não sabe, é atrás da tenda. Atrás da tenda, escrevia. E era onde os filhos de Eli Que é a estavam mesma prostituindo. coisa que Jesus faz com a mulher. Com a mulher. Que escreve no chão. Escreve no chão. Isso aí é que as pessoas não estudam a Torá, aí fala, por que Jesus? Já era um costume dos sacerdotes escrever no chão o pecado. Escrever no chão e outra. Jeremias 17:13 diz assim, que os que abandonam. Os abandonam a Deus, o nome deles é escrito no chão. Aqueles que abandonam a fonte de águas vivas. Haja visto que no capítulo 7 de João, eles abandonaram Jesus, que Jesus era a fonte de águas vivas. Aí no capítulo 8, o que ele está fazendo? Escrevendo a sentença. Por que saem os mais velhos e depois os mais novos? É simples, é judaico. Porque os mais velhos sabem mais estourar do que os mais novos. Então, quando os mais velhos viam a lei do Sotá que ele estava escrevendo, ele disse, opa, é pra mim. Ele tá me revelando. É verdade. E a desgraça do religioso é que, porque ninguém adultera sozinho, concorda? Não. É até uma brecha para alguns safados que diz, não, pode pegar, só não pode pegar casada. Esses caras vão queimar no inferno. Eles vão, é lago de fogo para vocês. Porque o religioso, ele aponta, ele consegue achar a trave, o cisco, não consegue achar na dele. Exato. Trazem a mulher, mas não traz o cara.
Cadê o cara? A religião Levítico faz isso. 18, 16, porque se trazer só a mulher, eles apedrejavam só Jesus junto com ela que estava quebrando a Torá. Lê mais uma vez, fala mais uma vez. Levítico 18, 16, a partir do 16, diz que tinha que trazer o homem e a mulher. Se Jesus falar apedreja só ela, ia aplicar a lei do sotá de número 5, apedrejar Jesus junto. É verdade. Os religiosos que apedrejar quem escreve no chão. Deixa eu te falar uma coisa. Toma muito cuidado. Queria que você ajudasse também aqui. Bateu 12 mil pessoas agora, ó. Pra glória de Deus. Eu vou ter que trazer mais o Léo aqui, ó. 12 mil pessoas ao vivo. Eu vou orar por você aqui agora. Mas eu queria te fazer 2 pedidos. O primeiro, toma muito cuidado com essa tese. Só que a curtida aqui, quiser curtir, curta. Mas não quiser curtir, não curta. Se não curtir, descurta. Agora, por favor, toma muito cuidado com essa tese da pré-tribulação. Nenhum pastor vai querer te ensinar isso. Eu sei que o vídeo ele demora 5 minutos. Prepara o vídeo pra mim e eu volto soltando a última bomba. Agora, traga mais água pra nós aqui, pra finalizar eu vou orar com você. A última bomba que eu vou soltar aqui com o pastor do Edson e com o Léo é que nós temos pouco tempo. A agenda global se cumpre em 2030. Exato. O cenário pro anticristo está pronto. Meu Deus, isso é pesado, hein? Tem coragem? Tenho, pra Tem cima. coragem? Pra Tem cima? coragem, pra cima. Tô nem aí. Ajuda, tá o Pix aí, ajuda. E as pessoas, eu vou soltar daqui a pouco o livro de Noah, o livro de Noé. Tá aí o Pix, aí. Pix Instituto. pixinstituto@iaptd.com.br. Nesse Pix você entrega a sua fidelidade, a oferta, dízimo, a sua ajuda. E você liga pra cá, tanto no telefone normal quanto no WhatsApp 0800 366 1616. Você manda o comprovante, você pede oração, você argumenta no nosso número 0800 366 1616. Pix instituto@iaptd.com.br. Estamos com 12 mil pessoas. Se alguém quiser fazer 3 perguntas, eu vou responder uma, o Wes vai responder outra e o Léo vai responder outra. Escreve 3 perguntas, eu vou ler. Solta e deixa o Pix e solta aí o perigo de você ser um pré-tribulacionista. Eu não estou dizendo que você não vai ser salvo. Estou dizendo para você que é um perigo que ele dá nisso. E aonde surgiu? Como começou a tese da pré-tribulação? Solta e volta para quem encerrar. Vamos lá. Em 1767, o rei Carlos III da Espanha expulsou os jesuítas do Chile, temendo que os jesuítas lhe roubassem o reino. E dentre os jesuítas expulsos estava um padre de origem judaica, o padre Manuel Lacunza, o qual foi para a Itália em 1768 e publicou na Espanha, em 1811, o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Anos mais tarde, em 1827, o ministro presbiteriano, o escocês Edward Irving, traduziu e publicou as ideias de Lacunza na língua inglesa. Após essa publicação, em 1830, Irving foi expulso do presbitério em Londres, tendo sido acusado de heresia e criando assim uma nova igreja, a Igreja Católica Apostólica Carismática. Irving tinha como membro de sua igreja Margaret MacDonald, uma jovem neófita de apenas 15 anos de idade, a qual, depois de tanto ouvir os discursos de Lacunza e de Irving, teve diversos sonhos, nos quais se diziam que Jesus voltaria em 2 vezes. Depois haveria um milênio e não haveria tribulação para o povo de Deus, como os cristãos atuais diziam. Irving havia se especializado em escatologia, a doutrina dos acontecimentos do fim do mundo, e se julgava conhecedor dos assuntos apocalípticos. Irving então juntou tudo isso e divulgou esses ensinos no jornal O Relógio Matutino. Nessa mesma época apareceu William Miller, fundador das doutrinas adventistas, o qual previu que o retorno de Jesus se daria entre 1843 a 1844. Quando percebeu que Cristo não veio, Miller tratou rapidamente de mudar as suas ideias e as suas datas, e inúmeros seguidores o abandonaram. Porém, um grupo permaneceu e fundaram assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tempos depois, em 1859, um maçom, John Nelson Darby, estudante de direito, pregador anglo-irlandês, organizou as ideias do padre jesuíta Lacunza, de Irving, de Margaret MacDonald. Darby ensinou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que para ele duraria 7 anos. E Darby também reinterpretou a Bíblia, criando as doutrinas dispensacionalistas.
Os ensinos de Darwin foram amplamente disseminados ao redor do mundo quando um pseudo-advogado maçom norte-americano chamado Cyril Scofield publicou a Bíblia de Estudo Scofield. Segundo relatos da época, Scofield foi um advogado maçom, acusado de corrupção e que se entregou à bebida e, como consequência, separou-se de sua esposa e de seus filhos, abandonando-os. Tempos depois, se tornou membro da Igreja Congregacional e trabalhou com Moody. Scofield divulgou amplamente o sistema teológico, desde Lacunza até Darby, o qual afirmava que o retorno de Jesus Cristo ocorreria antes da grande tribulação. E, portanto, os cristãos não deveriam preocupar-se tanto assim. Após ter sido ordenado, Scofield casou-se novamente e passou a fazer conferências bíblicas e distribuindo na América cursos bíblicos por correspondência. Scofield imitou Charles Taze Russell, o fundador da seita Testemunhas de Jeová, o qual afirmava que Jesus voltaria de modo invisível em 1874, seguido por um outro retorno em 1914. Em 1909, Scofield publicou a primeira edição da Bíblia que leva o seu nome. Ele foi patrocinado por banqueiros que tiveram interesse de que essa nova doutrina fosse divulgada. Entre eles estava Henry Drummond, um rico banqueiro inglês e envolvido com ocultismo e práticas de hipnose. Foram distribuídas nos Estados Unidos gratuitamente milhares de cópias dessa nova Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Scofield. A partir dessa nova crença, mudou-se a mentalidade dos cristãos americanos e, em seguida, de todo o mundo. A maior parte dos cristãos passaram a crer que não mais passarão pela grande tribulação. E se não forem arrebatados na primeira vinda de Cristo, poderão ser na segunda vinda. Juntando-se a isso, surgiu o escritor de ficção Tim LaHaye, que popularizou através de livros e diversos filmes as ideias da Bíblia de Estudo Scofield. E Tim LaHaye lançou também a sua própria Bíblia, a Bíblia de Estudos Tim LaHaye. Os filmes de Tim LaHaye são ficção, como ele mesmo diz, e mostram as ideias de Lacunza, de Irving, de Miller, de Darby, Scofield, os quais afirmam que a vinda de Jesus, isto é, o arrebatamento, não será visível, mas será um rapto, uma espécie de sequestro, e que os cristãos que não forem arrebatados poderão ir na segunda vinda ou nos 1000 anos que seguirão. Então toma muito cuidado, inclusive como eu falava? A maçona que bancou esses filmes. Sim, exatamente. Sim, a Bíblia de Scofield, que foi um boom, que ela traz justamente só isso, só sobre a pré-tribulação, o arrebatamento secreto. Ou seja, é o que a gente fala, né, apóstolo? Começaram com uma lavagem, introduzindo isso, você vê que não tem fundamento bíblico. É história, é Hollywood, é cinema, é história. E o ódio contra o judeu, eu nunca vi um ódio que esses caras propagam contra judeu. Eu nunca vi um ódio que esses caras propagam contra judeu, que é coisa absurda. A igreja evangélica hoje, infelizmente, muitos são antissemitas, apóstolo. Verdade. Odeiam rabinos, odeiam judeus, odeiam a Torá, odeiam Israel. E muitos são tão leigos que dizem assim, os judeus mataram Jesus. Não foi judeu, não. Você é burro, rapaz. Você é um animal, rapaz. Jesus disse, a minha vida ninguém atira, eu a dou. Quem matou foi Roma, viu? Roma que tirou o sapo, colocou o domingo. Foi. Roma que colocou o papado, tá? Foi. Roma que século 3, porque 4, 5, Pedro Inquisição. nunca... Já foi no Vaticano, não? Não. Eu já fui. Quando você chega lá, tem na parede tem todos os papas. O primeiro é Pedro. Mas eu nunca vi Pedro. Exato. Jesus disse... Posso quebrar ou não posso? Pode. A palavra papai ou papa quer dizer pai. Papa é pai. Exato. Sim. Se você vai à Espanha, Jesus disse, a ninguém chamareis de pai. Acabou aí. Acabou e já joga por terra. E vale lembrar que o Jesus que eles cultuam hoje, inclusive o protestante, é católico. Roupa branca, vermelho, que vocês ensinam. Aquilo ali é a imagem baseada no filho de um papa. Exato, é Nero. Exato. Nero. Então, tiraram a roupa judaica, tiraram o tzitzit. É por isso que você não entende o fluxo de sangue quando ele toca. Você não entende essa revelação. É por isso que você vem aqui em mim. Por que você acha Jesus... Eu não sei se eu falo. Fala. Eu já fui dentro do Vaticano. Se você quiser, procura no Google. Lá tem muitas obras de artes sacras. Tem... Eu não sei se eu falo. Fala. Tá cheio de estátua romana
com o cara com aqueles bingolim pelado. Misericórdia. Sabe os bingolim? É normal, os romanos têm aquelas pinturas dos bingolim. O pipi, a bilola. Cheio, dentro da própria igreja. Tem um lá, tem coisas da época do Egito. Agora, por que dentro do Vaticano Jesus não tá pelado? Nossa. Vem aqui no meio. Por quê? Para não mostrar a circuncisão. Jesus era circuncidado. Ei, tinha Brit Milá. Aí o cara olha, não consegue enxergar. Brit Milá. Ele olha, hoje vê um romano. Fora o que eles roubaram quando destruíram o segundo templo. Fala! E malocaram lá escondido as menorás, os pratos, roubaram tudo, o arco de Tito. Tá provando que foram vocês que destruíram o templo e levaram escondido pra lá. Verdade, muito do nosso ouro tá no Vaticano. Tá lá escondido. Agora, eu quero fazer um desafio pro Léo aqui. Eu já falei uma parte. Eu quero que você cita pra mim, por favor, só mais uma vez. Léo. Sim, senhor. Efésios. É Timóteo. 1 Timóteo 4, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Tá escrito. Corta aí. Mas o Espírito, vai lembrar que aqui é o Espírito Santo, expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Alguém vai dizer, o que é apostatar? É negar, é retroceder, negar a sua fé, abandonar a sua fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que lançam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo, e aqui vai, o casamento de ordenança e obediência. E aqui, Peraí. Proibindo o quê? Casamento. O casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então quer dizer que se eu sou santificado pela palavra e você, aquele amigo do Léo, que tem uma barba maior que a minha e que tem um cabelo assim loiro, que é um pastor, você sabe que tem um amigo lá. Você vai contra a palavra. Porque a palavra nos fala em Levítico 20, verso 13. Homem não se deita com homem. É verdade. Como se fosse mulher. E ele não aceitou um debate comigo, não. Não aceitou. Não aceitou um debate comigo. Não é uma questão de nós dois ter uma beliche. E nós dois ter uma beliche. Eu, às vezes, já passei provações aí na vida, na missão, ir pregando e ter que dividir um colchonete com um amigo. Mas ele diz, o homem não se deitará com o homem como se fosse mulher. Abominação é. É, porque não é um ato de você dividir uma beliche com o homem. Exato. É um ato de ter um ato conjugal. O habitar, né? Porque o sêmen do homem, eu não sei se eu falo. Fala. Esse programa aqui vai dar o que falar. Tô acabando já, Maurício. Se você já viu quando você deitou com a sua esposa, tem pessoas que a mulher não pode engravidar, etc. Tô evitando, não vou entrar no mérito. Se você pega a semente do homem dentro do preservativo e você coloca ela na luz, tá cheio de embriões. Espermatozoides ali. Aquilo foi feito para colocar dentro do óvulo. Do óvulo de fecundar uma vida. Agora, bestialidade. Misericórdia. Se você pega isso e derrama dentro do lugar que sai barro, porque você pode dizer assim, ó, eu sou vegano, eu só como fro, eu só como mato. Ou eu sou vegetariano. Mesmo assim, quando você vai no banheiro, só sai o que você foi feito. Você foi do barro. Só excremento. Você só sai barro, que você veio do barro. Coliformes fecais. Agora, se você pega a semente e solta lá dentro, é bestialidade, só. Maldição. Ou pode soltar lá dentro? Maldição. Se eu ver que Deus... Não, pode falar. Deus tolerou... Deus não aceita adultério. Mas Deus tolerou Davi. Tolerou? Ele pagou um preço alto pelo adultério dele. Claro. Deus não gosta de mentira. Ele tolerou a mentira de Abraão. Tolerou? Mas Abraão pagou um preço. Pagou? Mas Deus não tolerou amassar barro. Não. Foi fazer, mandou fogo, destruiu 2 cidades. Derreteu tudo. Deus não perdoou nem o Cã. Porque o Cã, você sabe, o Cã violentou o pai. Violentou o próprio pai dele. Deus amaldiçoou ele e a terra dele. Bom, o programa foi uma bênção, não foi? Pelo amor de Deus.